Bom, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje. Agora, nessa semana, a gente já começa a discutir aqui o nosso primeiro tema, né, que é o tema que fala sobre o nome, né, o título da nossa disciplina, que a gente vai discutir a relação entre polarização e neutralidade, né? E como nossa disciplina é despolarização sem neutralidade, de uma certa forma, a gente está negando esses dois conceitos, né? Procurando se afastar, pelo menos no momento em que a gente vive, dessa lógica polarizada, mas evitando também, né, um clichê de uma suposta neutralidade, certo? Então, na aula de hoje, o objetivo é a gente levantar alguns temas, alguns conceitos que tratem desse assunto, trazer alguns autores, aqui algumas teorias, alguns exemplos para vocês, tá? E o objetivo disso é provocar vocês para que vocês reflitam entre hoje e a aula de quarta-feira, porque na aula de quarta-feira eu passo a bola para vocês, paro de ficar tagarelando aqui esse tempo todo, sozinho, quase com vocês, e aí vão ser vocês que vão ditar o ritmo da disciplina, que vão se tornar os protagonistas e as protagonistas da turma aqui, tá? Então, espero que a aula de hoje sirva para estimular essa reflexão de vocês e que até quarta-feira vocês pensem em exemplos, ideias, tragam perspectivas de vocês sobre esses elementos, né? Tanto da polarização quanto da neutralidade. Professor, estou um pouco confuso com a bibliografia do tema. Queria saber quais textos deveria ler, se tem páginas específicas, assim eu estou meio confusa, qual que eu consigo ler. Pois é, Patrick de Salto Alto, isso é uma pergunta que sempre me fazem. Alguém tinha me feito, acho, no final de uma aula, que acho que a maioria já tinha ido embora. Então vou aproveitar aqui que tem mais gente, a tua pergunta, para esclarecer isso. Esse ponto é bem importante, tá? Sobre a nossa disciplina. A maioria dos temas que eu colocar para vocês, eu vou colocar uma bibliografia geralmente bem grande, lá, bem extensa. Por quê? Porque o objetivo da bibliografia não é que vocês leiam para a aula, mas sim que a aula leve vocês a se interessar pelas bibliografias, tá? O primeiro ponto, então, não precisa ler nada para essa disciplina, tá? Não é obrigatória a leitura de nada. Eu não vou fazer perguntas sobre os textos, eu não vou querer que vocês me façam resenhas, fichas ou qualquer coisa assim sobre as bibliografias que eu indico. Por isso que eu coloco geralmente livros inteiros, né, ali na nossa bibliografia. Tem alguns que são curtinhos, outros são gigantes, então não achem que o professor aqui é doido achando que vocês vão ler. Agora eu tirei o Capitalismo, mas antes, quando eu discutia Capitalismo, tinha lá o Capital, então não vou imaginar que vocês vão ler o Capital numa semana, né, de um tema para outro. O objetivo não é esse, não se preocupem, tá? A bibliografia é mais um complemento da aula, né? Eu quero que vocês assistam. Geralmente eu faço comentários sobre as bibliografias, nem todas, às vezes acrescento algumas. Até quero trocar um texto que eu botei lá para vocês por um outro que é melhor e acrescentar um sobre a aula de hoje. Então, o objetivo é que vocês acompanhem a aula, né? Quem quiser olhar antes é com vocês, aí deixo livre para vocês, tá? Mas eu é que vou trazer os principais pontos dessas bibliografias para vocês aqui durante as aulas. E aí, conforme o interesse de vocês, o tempo de vocês, porque eu sei que vocês também têm outras disciplinas, né? Outras, geralmente com uma carga de leitura bem intensa. Então, quem se interessar, sei lá, viu o texto da aula de hoje, viu o tema da aula de hoje, a discussão, né, gostou, disse, nossa, ouvi o professor falando do livro tal, eu vou lá atrás porque eu quero ler mais, quero entender melhor. Por isso que também não tenho esse recorte que eu sei que muitos professores fazem, né, de apontar um capítulo, algumas páginas específicas, eu deixo lá, se vocês quiserem, que fique querendo ler alguma parada para aprofundar no debate. Não, tranquilo, Patrick, me avisa aí se tu gostar de alguma coisa, quiser que eu te indique algum capítulo, alguma coisa assim, eu fico à disposição para dar um recorte maior. Eu só boto lá os textos inteiros, tá? Tranquilo, depois eu te passo. Então me diz aí qual que te interessou mais desses aqui, que eu depois te passo um capítulo, alguma coisa assim. Tá? Mas a ideia tá tão os livros inteiros lá, até para vocês, né? Quem se interessar, faz o download, aí baixa os PDFs, já vai montando uma bibliotecazinha virtual aí nos seus computadores ou
onde vocês guardarem esses documentos. Boa tarde, Janara Close. Boa tarde, pessoal. Então, é isso, tá, pessoal, sobre bibliografia. Não tem nada obrigatório, é só complementar. Quem quiser ler, quem não quiser, pelo menos guarda aí, porque um dia, se vocês se interessarem, pelo menos vocês já ouviram falar sobre essas obras e vocês também podem um dia se interessarem, aí já tem com vocês. Maravilha. Esse é o objetivo, tá, pessoal? Então, vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar... acho que eu vou botar nesse aqui. Não, vamos na tela, que é mais fácil. Eu vou começar aqui. Cadê? Deixa eu abrir o chat, vamos ver se hoje vai abrir fácil. De novo o bichinho tá lerdo. Alt H, vamos ver. Alt H. Não abriu. Ah, agora abriu, beleza. Tá só demorando. Então vamos lá, pessoal. Eu fico vendo aqui. Eu adoro esses passarinhos que ficam toda hora. Dá para ouvir os passarinhos, né? Eu não ouço, porque eu fico com o fone aqui e acaba me tapando. Não consigo ouvir muito eles. Então vamos lá, pessoal. Para eu ver se eu... Hoje tem bastante coisa, quero ver se eu não atraso muito com vocês. Mas, pessoal, se eu me atrasar aqui, demorar muito na aula de hoje, tá? Vocês sabem que eu não cobro presença, não fico controlando quem está aqui ou não, tá? Se alguém tiver algum compromisso, fica livre para sair a hora que quiser. Só vou tentar terminar aqui o tema com todas as explicações e quem não tiver tempo, tiver algum outro compromisso, depois tenta dar uma olhada na gravação para complementar, tá? Já próximo semestre eu vou tentar botar mais aulas introdutórias para dar tempo de falar tudo com mais calma. Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje... Cadê meu mouse? Tá aqui. Putz, já sumiu o chat de novo. O tema da nossa aula de hoje é, então, o debate, né, sobre polarização e neutralidade. Vamos tentar entender um pouco melhor esses dois conceitos tão importantes para a nossa disciplina. Eu queria ver com vocês aqui, pessoal, se algum ou alguma de vocês já jogou na Mega Sena. Já teve alguém aqui que jogou na Mega Sena? Eu ia botar aquelas perguntas no Mentimeter, mas eu fiquei desconfiado que talvez muitos de vocês, a maioria não tenha jogado, porque, não sei, acho que a geração de vocês não é muito disso. Caramba, não. Agora sumiu meu chat de novo. Mas acho que não seja uma prática muito grande entre as novas gerações. Acho que o pessoal mais velho que está mais acostumado com isso. Por que não aparece meu chat aqui, gente? Deixa eu sair agora. Só apertar aqui que aparece. Já joguei, mas não ganhei. Que isso, professor? Com 9 anos já estava jogando os números. Só quando meu pai quer mais jogos na virada, ele entrega um folhetim para cada um da família. Bom, então maravilha, né? Então a gente já tem aqui alguma familiaridade de vocês com a Mega Sena, certo? Vocês sabem o que é, pelo menos. Não é uma coisa totalmente estranha. Então, já podemos falar de um assunto que vocês conhecem. Vocês sabem qual é a chance de vocês ganharem na Mega Sena quando vocês jogam um bilhete só de 6 números? Né? Estatisticamente falando, né? A probabilidade de um jogo com 6 números acertar, só com 6, né? O jogo mais simples que tem, o mais baratinho, não sei, acho que deve estar R$1, R$2, imagino. Né? Se vocês jogarem só uma cartelinha com 6 números, vocês vão ter uma chance em 50 bilhões, né, de chances. Então, cada 50 bilhões de vezes que vocês... Não, desculpa, 50 milhões de vezes que vocês jogarem, teoricamente vocês acertariam uma vez, tá? Com uma aposta de 6 números, o que equivale a 0,0000002% de chance de vocês acertarem. Claro que tem jogos ali que vocês podem marcar mais números, né? Eu vi que eu acho que o maior jogo possível é com 15 números numa cartela só. Isso aumenta muito, quanto mais números vocês colocam num jogo só, o jogo vai ficando mais caro, mas ele também aumenta muito as probabilidades de vocês ganharem.
E se vocês jogarem esse de 15 números, que eu imagino que deva ser bem caro, não sei quanto é que custa esse jogo, de 15 números, que é o máximo possível, vocês aumentam aí para uma chance em um pouco mais de 10 mil possibilidades. Tá? Então, a cada 10 mil vezes que vocês jogarem essa aposta de 15 números, vocês acertariam uma vez. Beleza? Como a gente viu aqui, já teve, né, algumas pessoas da turma que jogaram. Ou seja, acreditaram nessa chance, não sei se jogaram só 6 números, né, acreditaram na chance, uma chance em 50 milhões, ou se jogaram mais números, né, e aumentaram um pouco mais essa chance. Mas por que eu estou falando de Mega Sena aqui, pessoal? Para fazer uma comparação com outra situação que a gente está vivendo na realidade, na nossa atualidade, que está bem presente, que é a pandemia do coronavírus. Vocês sabem qual é a chance, com os dados de ontem, né, com os números oficiais de mortos que a gente tinha ontem, em decorrência do coronavírus? Vocês sabem probabilisticamente qual era a chance, né, de algum de nós ou alguma de nós ter morrido por causa do coronavírus, né, com base nos números totais de mortes, 120 e poucas mil mortes, para 213 milhões de brasileiros. Isso significa que a gente tinha ontem, né, porque cada dia, como é uma coisa ainda em evolução, a cada dia que passa, quanto mais gente morre, aumenta a nossa chance probabilística, né, de a gente ser um dos mortos. A gente tem uma chance em 1.760 vezes, né? O que equivale a 0,05% de chance de morrer, comparado aqui, assim como na Mega Sena era comparado a uma aposta de 6 números, aqui é comparado à população brasileira, né? Então, até fechar os números de ontem, a cada 1.760 brasileiros, um tinha morrido. Então, se vocês têm, probabilisticamente falando também, obviamente teoricamente aqui falando, né, se vocês estivessem numa rede social, sei lá, no Facebook, no Instagram, 1.760 amigos, né, numa rede social, probabilisticamente falando, significaria que teria a chance de, provavelmente, um desses amigos já ter morrido, certo? Então, é uma chance mais de 28 mil vezes maior de se morrer de coronavírus, com a proporção que a gente tinha até ontem à noite, do que ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena já é algo dado, né? Não mudam os números, então a probabilidade é fixa, é a mesma. A probabilidade de morrer de coronavírus vai mudando aqui conforme a mortalidade da doença evolui. Por que eu estou comparando Mega Sena com coronavírus, pessoal? Né? Porque o coronavírus acabou levantando, a pandemia do coronavírus, né, acabou levantando uma discussão dentro da nossa sociedade sobre a eficiência, né, a precisão da ciência. Acho que essa é a questão. Quão precisa é a ciência para fazer a gente entender alguns elementos do mundo à nossa volta. Então, né, tem gente aí que questiona que no começo a OMS estava dizendo que máscaras não eram recomendadas, né, tinha uma explicação de que era porque as máscaras estavam em falta e era para se deixar lá para os profissionais da saúde, mas tem gente usando isso agora, dizendo, nossa, agora a OMS mudou de opinião, está, né, defendendo as máscaras, da onde que vem essa ideia do isolamento, quem diz que o isolamento resolve alguma coisa ou não resolve, né? A cloroquina ou a hidroxicloroquina funciona, não funciona? Tinha um estudo dizendo que funcionava, aí depois disse que caiu por água abaixo, disseram que tinha erro, depois tinha outro estudo dizendo que não funcionava, também se retrataram, dizendo que estava errado, né? Então, se levantou com essa situação do coronavírus o debate sobre o papel da ciência, e mais especificamente a precisão da ciência, a capacidade da ciência de nos prescrever verdades, né, entendimentos sobre o mundo à nossa volta. Então, eu quero usar a aula de hoje, a primeira parte da aula de hoje, para explicar um pouco para vocês esses procedimentos, os métodos científicos, as técnicas científicas, né, os processos que a gente usa dentro da ciência para tentar entender o mundo à nossa volta, para a gente tentar entender por que esse questionamento está sendo levantado. Será que vale a pena fazer debates que nem a CNN está fazendo? Eu acho que o Porta dos Fundos está fazendo piadas em cima disso, né, que chama, sei lá, um cara que não entende nada, sei lá,
traz um físico, um astrônomo, sei lá, falando que a Terra é redonda, e traz um outro defendendo que a Terra é plana, né? Tem uma discussão, e aí está certo a gente levantar esses debates dos dois lados, ou está errado? Falei para vocês que eu me questionei sobre essa disciplina um pouco antes da gente começar esse semestre, justamente por causa dessa situação, de será que eu estou ajudando em alguma coisa, levantando esses debates, né, sobre temas tão polêmicos, ou será que eu vou estar contribuindo para essa relativização sem limites? Então, a aula de hoje é importantíssima para a gente entender essas bases sobre método científico, sobre os critérios que a gente usa para entender os parâmetros, né, que a gente usa para analisar o mundo à nossa volta. Então, eu vou começar explicando para vocês, bem superficialmente, bem rapidamente, tá, alguns dos métodos que a gente usa para entender o mundo à nossa volta, que a soma deles a gente acaba chamando de método científico. O primeiro método que eu selecionei aqui para vocês é o chamado método indutivo, né? Geralmente se atribui aqui ao Aristóteles como sendo o grande nome desse método, porque foi, se diz, o primeiro cientista, né, da nossa história, porque foi o primeiro, a primeira pessoa a procurar entender na natureza, na realidade, o mundo à nossa volta, enquanto Platão, que o antecedeu, acreditava no mundo das ideias, né, achava que existia um mundo ideal das ideias, das formas perfeitas, e que o mundo material onde a gente vive era só uma representação falha desse mundo ideal. Aristóteles, né, foi o primeiro empirista, né, o primeiro a estudar empiricamente, né, os fenômenos da natureza. O primeiro, né, a receber essa fama, esse título. E um dos métodos que ele adotou, que ele utilizou para desenvolver seus estudos, é esse método indutivo. O que é o método indutivo? É aquele método que parte de análises particulares, de casos particulares, para tentar desenvolver uma conclusão, né, uma conclusão mais geral sobre esses casos particulares, uma generalização a partir de casos individualizados. Então, aqui tem um caso, um exemplo bem básico, né? Vamos supor que Aristóteles, ou alguém posterior a ele, está analisando casos individualizados, olha para Sócrates, vê Sócrates já morreu, então Sócrates é mortal. Né? Olha para Platão, diz Platão já morreu, então Platão é mortal. Aristóteles também é uma pessoa que já morreu, então Aristóteles é mortal. Como Sócrates, Platão e Aristóteles são homens, eu concluo, a partir desses casos individualizados, né, uma conclusão geral de que, logo, todo homem é mortal. Percebam aqui, pessoal, que existe um salto que é feito, né? A gente analisa 1, 2, 3 casos, e a partir da classificação desses 3 casos numa mesma categoria de homens, se conclui, então, que todos os homens têm essa mesma característica desses 3 indivíduos, a característica de ser mortal. Né? Teoricamente falando, né, a gente poderia descobrir que não, que na verdade tinha um outro ser humano, aí como é que é o vampiro lá teve alguém que falou do Robert Pattinson, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Vamos supor que a gente encontre um vampiro e a gente descubra que tem homens, né, que não são mortais, que são imortais, que não morrem. Né? Só que a gente não conheceu, a gente não foi até ele. A gente analisou Sócrates, Platão, Aristóteles e esqueceu, não conhecia o caso do vampiro. Então a gente ignorou um indivíduo, um caso particular, que era uma exceção a essa regra, quebrando então com essa conclusão geral de que todo homem é mortal. Por outro lado, pode ser também que no futuro a gente desenvolva tecnologias onde os homens deixem de ser mortais. Né? Então pode ser que realmente, até então, até um certo momento, todos os homens sejam mortais, mas a partir de uma determinada inovação tecnológica, a gente consiga mudar essa realidade, essa regra, e essa regra deixe de existir. Né? Principalmente esses 2 exemplos que eu dei aqui para vocês, né, a possibilidade de existir um caso já que a gente ignorou, que a gente não conhecia, ou a possibilidade da realidade se alterar com o tempo, no futuro, é chamado de problema da indução. Porque o método indutivo tem esse problema. Ele não gera certezas. Eu não posso garantir com certeza que todo homem é mortal, porque eu vi Sócrates, Platão, Aristóteles e encontrei uma característica comum aos 3.
né? É uma generalização, e ao fazer essa generalização a gente corre o risco de cometer erros, extrapolar a generalização, né? E incluir elementos que não têm essas características. Tá? Aqui embaixo tem a estrutura, a fórmula geral, né? Dizendo Z é Y, né? Sócrates é mortal, equivale a Z é Y, é uma observação de um caso particular. X, né? Que é Platão agora, é Y também é mortal, outro caso particular. W, que é Aristóteles, é Y, também mais um caso particular. Z, X e W são letras, né? Sócrates, Platão e Aristóteles são homens, logo toda letra é Y, logo todo homem é mortal. Essa é a conclusão de uma verdade geral que se atinge através do método indutivo. Né? A gente parte a partir da observação do mundo, de casos específicos, particulares, e cria uma conclusão, uma regra geral a partir desses casos individualizados, correndo o risco de estar errado. Nunca teremos certeza de nada a partir do método indutivo. Não tem como ter certeza que todo homem é mortal, né? Porque mesmo que a gente analise todos os homens, isso vai ser verdade com relação aos homens existentes, mas é possível que no futuro essa lógica se mude. Pode ser que as leis de Newton tenham valido para todos os objetos na Terra, desde sempre até hoje, mas que amanhã haja alguma mudança no universo, na lógica que rege as relações entre os elementos físicos, e deixe de valer as leis de Newton a partir de amanhã ou a partir de algum dia no futuro. Então, o método indutivo não garante certeza científica sobre nada. Mas Aristóteles também trabalhou um outro método, chamado de método dedutivo. E como é que é a lógica desse método dedutivo? Tem gente que diz que é o contrário do indutivo, né? Que seria partir de premissas gerais para se chegar em conclusões específicas. Existem variações, né, da lógica dedutiva que servem de exceção a isso. Nem toda lógica dedutiva vai seguir esse exemplo, mas aqui, para o nosso caso, a gente pode partir dessa lógica de que seria o inverso, porque a gente parte de uma premissa geral, né, que a gente acredita ser verdadeira. Então a gente parte do final lá da outra, que a gente chegou à conclusão que todo homem é mortal. Aqui a gente começa dessa premissa. A gente acredita que todos os homens, ou todas as pessoas, né, para atualizar aqui para 2020, todas as pessoas são mortais, né? E como a gente acrescenta uma segunda premissa, um pouco mais específica, né, chamada de premissa menor, onde a gente diz que especificamente o Sócrates era um homem, né? Então a gente chega à conclusão lógica de que logo Sócrates é mortal. Tá? Então todo homem é mortal, né? Todo homem tem essa característica, toda categoria homem tem a característica de ser mortal. Sócrates é um elemento que faz parte dessa categoria homem, logo Sócrates compartilha essa característica que faz parte de toda a categoria, a característica de ser mortal. E a fórmula que a gente tem aqui no método dedutivo é todo x é y, a premissa maior, né? Todo homem é mortal. Z é x, Sócrates é homem, é a premissa um pouco mais restritiva, premissa menor, e se chega à conclusão, então, específica, de que especificamente o Sócrates, né, é mortal. Logo, Z é y. Eu preciso que vocês reparem duas coisas aqui com relação ao método dedutivo, pessoal. Primeira coisa, a gente não pode alterar a ordem desses elementos, né? Das letrinhas ali da nossa fórmula x, y, z e x, a gente não pode trocar ali. Se todo x é y, dizer se z é y, logo z é x. Não dá para fazer isso. Quer ver? Eu vou traduzir para vocês, por exemplo, aqui do Sócrates. Se a gente invertesse e dissesse todo homem é mortal, Sócrates é mortal, a gente poderia concluir, logicamente, que logo Sócrates é homem, né? Inverter ali na premissa menor e na conclusão o mortal pelo homem, dizer, todo homem é mortal. Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem? Não. Sabe por quê, pessoal? Aqui fica um exemplo bem fácil para mim, porque quando eu era pequenininho, meu avô tinha um cachorro, que era o meu amigo de infância, e sabe qual era o nome desse cachorro? Sócrates. Tá? Então, imaginando que a gente não está falando mais do ser humano Sócrates, mas do meu cachorro lá da minha infância, Sócrates. Quando eu digo todo homem é mortal, beleza, tá certo. Sócrates é mortal, o meu cachorro Sócrates é mortal. É verdade, cachorros também são mortais. Logo, Sócrates, o meu cachorro, é homem? Não. Né?
Sócrates podia ser um peixe, Sócrates podia ser uma planta, ser mortal, mas não quer dizer que é homem, né? Então a gente não pode inverter a ordem, né? A estrutura do método dedutivo tem que ser mantida precisamente dessa forma para que a conclusão seja verdadeira. E, além disso, além da estrutura rígida que a gente não pode alterar, é fundamental que as duas premissas, tanto a premissa maior quanto a premissa menor, sejam verdadeiras para que a conclusão seja verdadeira também. Então, o método dedutivo, diferente do método indutivo, permite, sim, alcançar certezas. Porque se é verdade que todo homem é mortal, e se é verdade que Sócrates é homem, com certeza eu posso afirmar, logicamente, que Sócrates é mortal. Tá? Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, necessariamente Sócrates vai ser mortal. Isso é a vantagem do método dedutivo. Ele dá uma certeza, né, lógica sobre isso. Só que tem um problema. Enquanto o método indutivo cria uma informação nova, né, a gente viu lá que Sócrates, Platão e Aristóteles são mortais, todos eles são homens, portanto a gente cria a informação de que todo homem é mortal, que não existia na observação dos indivíduos separadamente, né? Só que ao preço de se ter a dúvida sobre se essa informação é verdadeira, porque o método indutivo não permite a certeza sobre a veracidade da sua conclusão, no método dedutivo a gente tem a certeza de que a conclusão é verdadeira, mas para isso a gente depende que a pessoa que utilizou o método dedutivo use corretamente a sua estrutura, né? Não pode errar a ordem dos elementos, e tem que se ter certeza sobre as duas premissas iniciais, a premissa maior e a premissa menor. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente faz na ciência para ter certeza sobre a premissa maior e a premissa menor, se até agora os métodos que a gente tem, o método dedutivo precisa de uma verdade para poder gerar certezas, e o método indutivo cria verdades probabilísticas, né? Uma chance daquilo ser verdade, mas que não nos traz certeza, né? Então, o método indutivo gera resultados que não são certamente verdade, e o método dedutivo, para gerar verdades, precisa de verdades pré-existentes. Então, a gente não consegue, sozinho com esses métodos aqui, gerar verdade nenhuma, né? A gente precisa de verdades para gerar conclusões verdadeiras no método dedutivo, e o método indutivo não nos permite a criação de verdades absolutas. Então, pessoal, vamos trazer esses dois métodos para dentro do método científico de uma forma mais ampla. Aqui eu dei uma adaptada, tá, pessoal? Tem uns gráficos, essas imagens na internet. Eu vi alguns erros ali na organização, tive que corrigir umas flechinhas ali, eu achei que estava errado, nome também, algumas nomenclaturas. Esse foi a melhor imagem que eu achei, precisou de algumas correções que eu fiz aqui para vocês, acho que está correta, tá? E acho que fica mais bonitinho aqui para a gente acompanhar. Então vejam que o método científico, de maneira geral, inicia através, né, desse ponto aqui, com esse olhinho aqui em cima, que é a observação, uma observação sistemática, controlada, aqueles fenômenos individualizados, né? Ou seja, a partir do método indutivo, vamos observar o mundo, né? Fatos individualizados, para tentar criar hipóteses, né? Ou conclusões, generalizações. Então, essa primeira linha aqui de cima seria o que a gente estava falando do método indutivo. Então, a gente começaria o método científico a partir do método indutivo, observando o mundo, selecionando fatos que foram verificados nessa observação e gerando conclusões, generalizações, né, hipóteses que precisam ser testáveis, falseáveis, para a gente verificar se elas são válidas, né, para continuar esse processo dentro do método científico. Caso essas hipóteses que a gente criou a partir das observações sejam consideradas válidas, foram testadas, não foram ainda falseadas, não foram negadas a partir do teste delas, a gente pode formar um conjunto, né, de hipóteses, de fatos observados que sejam alinhados entre si, harmônicos entre si, coerentes entre si, né? E esse conjunto desses fatos e dessas hipóteses, né, a gente vai chamar de teoria científica, pessoal.
Tá? E aí, está resolvido, então, chegou na teoria científica, acabou, né, o ponto final do método científico, a teoria científica? Não. Né? Essa teoria vai gerar algumas implicações, algumas conclusões, podemos fazer até previsões em cima dessa teoria, e essas implicações, essas conclusões, essas previsões vão gerar novos experimentos, novas observações, novas análises para verificar se a lógica interna dessa teoria continua válida. Né? Podem se observar novos fatos também, se gerar novos fatos a partir dessas análises, e aí a gente vai verificar, né, se os resultados, né, encontrados estão de acordo... É o Eduardo. Não estou entendendo aqui. Estou vendo agora, apareceu para mim aqui o chat, não faço ideia do que vocês estão falando, fiquem à vontade para trocar ideia, tá? Mas qualquer coisa me chamem pelo chat que agora está funcionando. Então, esses novos fatos, depois da teoria científica estar sendo revista, né, vai gerar novos resultados, e aí a gente vai olhar para esses novos resultados e vai ver, esses novos resultados estão alinhados com aquela teoria que a gente tinha? Se eles estiverem alinhados, ele vai reforçar a lógica de que essa teoria está certa, está válida, né, até então. Se não forem alinhados com a teoria que a gente tinha, a gente vai ter que refazer, né, recriar as hipóteses, né, reobservar os fatos que a gente estava verificando, criar novas hipóteses para daí tentar fazer com que essa nova verificação, essa nova realidade seja alinhada com a teoria científica que a gente está trabalhando. Percebam, então, aqui que o nosso método científico é um processo cíclico, circular, de retroalimentação, onde a gente vai melhorando a probabilidade do nosso acerto. Então, pessoal, vejam que, enquanto, apesar da base, né, dos fundamentos mais elementares do método científico, se a gente voltar lá para o método indutivo, para o método dedutivo, nenhum deles nos permitir certeza, né, garantir verdades absolutas, todo esse processo que a gente está falando aqui, primeira coisa que a gente tem que saber, ele continua não gerando verdades absolutas. Uma teoria científica, mesmo que todos os resultados estejam alinhados com a teoria científica, vocês nunca vão provar com uma teoria científica, com estudos científicos, através do método científico, ninguém nunca vai provar que algo definitivamente é daquele jeito. Absolutamente, que aquilo é uma verdade absoluta. O método científico, na sua forma mais completa, mais precisa, mais bem trabalhada, não gera verdades absolutas. É importante que a gente tenha a noção. Lembram lá do Sócrates, do só sei que nada sei? É importantíssimo, se a gente quiser trabalhar com ciência, a gente reconhecer esse limite do método científico. O método científico não garante verdades absolutas. Não é certeza de que aquilo vai ser para sempre daquele jeito, que tudo vai ser daquele jeito. Nunca vai se chegar a isso. Tá? Então, essa é uma limitação do método científico. Por outro lado, né, quanto mais a gente observa homens lá, Platão, Aristóteles, Sócrates, e vamos observar o Maurício, a turma, todas as pessoas que fazem parte aqui da turma do Maurício, e vamos olhar aqui em Brasília, no Distrito Federal, o pessoal à nossa volta, nem mesmo para ciências exatas como a física, não, Stanley, né, que costuma gerar as tais leis da física. Isso é fácil de verificar. Né, como o próprio processo científico vai alterando. Né? Se acreditava que o átomo era a estrutura básica de toda a matéria, aí se descobriu que não, que tinham elementos menores, está cada vez menor. Se acreditava que as leis de Newton valessem em todo o universo, fossem leis universais. Einstein foi lá e mostrou que em outras dimensões, no muito grande ou no muito pequeno, as leis de Newton não se aplicam da mesma forma que na nossa dimensão aqui dos humanos. Né? A Terra era o centro do universo durante um tempo, depois a gente passou a achar que era o Sol, e agora a gente acha que não sabe se existe centro do universo. Né? Então, sim, mesmo as ciências exatas não geram, o método científico para qualquer ciência não gera certeza absoluta. Pode sempre ser contestado, assim, como o Patrick está falando. Patrick está falando, para ser científico, o conhecimento deve ser passível de questionamento, sempre. É uma das lógicas, das premissas básicas da ciência, é o questionamento, né? Isso é uma das coisas que eu acho importante a gente destacar, apesar de eu usar aqui várias vezes o exemplo dos terraplanistas como algo muito bizarro, muito distante aqui da lógica científica, né? O terraplanismo tem esse caráter do questionamento. Os terraplanistas são curiosos, são pessoas que estão questionando,
né? Se não fosse possível o questionamento, se a gente fechasse a possibilidade de pessoas questionarem, mesmo que seja uma ideia absurda, que nem dizer que a Terra é plana, né? Porque a gente já tem elementos, né, científicos, experimentos científicos que nos levam a crer com bastante convicção de que a Terra não é plana, mas se a ciência se fechasse para esse questionamento, a gente perderia um dos principais pilares da ciência, que é a dúvida, que é a curiosidade, que é o questionamento, que é a abertura para novas hipóteses, né? Isso que se fazia na Idade Média, quando Galileu não podia dizer, né, que a Terra não era o centro do universo, esse fechamento para novas possibilidades. Então, faz parte, historicamente, do processo da ciência, essa abertura para novas ideias, né, e faz parte da abertura para novas ideias a gente se abrir para ideias absurdas, né, e cabe ao método científico trabalhar essas ideias, por mais absurdas que sejam. Obviamente que existem questões de legitimidade, né? Não é qualquer carinha lá do fundo do quintal que vai levantar a mão e vai dizer, não, eu acho que Einstein está errado. Por quê? Porque eu acho. Então caiu a tese, né? A teoria da relatividade de Einstein, porque o Zé Ninguém lá do fundo de quintal disse que está errada a teoria da relatividade. Não, né, gente? Existem processos. Esse método científico como um todo, ele que vem a trazer, esse Zé do fundo de quintal, né, algum fato, alguma observação que vá gerar uma hipótese, que vai questionar, que vai estar em desacordo com a teoria da relatividade. Tem toda uma comunidade que vai processar essa nova informação, tentar verificar se isso faz sentido ou não, para descartar essa nova possibilidade, essa nova perspectiva, ou manter e procurar analisar ela melhor. Tá? Então, existem processos. Qual é o problema que a gente tem vivido hoje em dia? Né? É que a internet, as redes sociais deu voz, que eu acho que é uma grande vantagem dessa nova tecnologia, deu voz para todo mundo. Né? O mundo todo hoje participa ativamente dos processos de comunicação. Né? Então, qualquer um pode lá dizer que achar que a Terra é plana, que, né, sei lá, qualquer teoria mais maluca, não vou entrar em temas mais polêmicos aí, mas, né, qualquer um pode questionar, o que é muito bom, é super democrático que qualquer pessoa possa questionar. A ciência fica mais democrática e fica mais aberta, né, mais flexível a partir dessa possibilidade. Só que gera uma necessidade de processamento, de negar teorias malucas, perspectivas extravagantes, né, que às vezes fica difícil. Eu acho que esse é a etapa que a gente está vivendo. Como é que a gente rechaça, exclui tantas alternativas, tantas viagens, tantas teorias da conspiração? Como é que a gente faz? Dá trabalho fazer isso. Né? Vamos parar agora a ciência para ficar negando teorias da conspiração? Esse é um dos objetivos da nossa aula de hoje, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui que o método científico é essa lógica circular de auto-questionamento, reflexão em torno de si mesmo. Os problemas políticos envolvidos nisso também podem acabar prejudicando indiretamente o valor do crivo científico. Exatamente, vamos falar bastante sobre isso, tá, Patrick, na aula de hoje. Eu trouxe um outro desenho aqui que eu acho que não é tão completo que nem esse aqui, uma outra imagem, tá, que mostra aqui alguns elementos, tá, também etapas do método científico. Só que aqui é basicamente o mesmo: observação, questionamento, formulação de hipóteses, experimentação, conclusão, divulgação, novos questionamentos. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque aqui, ao invés de estar a lógica mais circular, está uma lógica espiral. Vejam que os novos questionamentos não estão no mesmo ponto dos primeiros questionamentos, que nem no desenho. Não é que a gente voltou para o mesmo ponto. A gente repete a mesma etapa do processo, mas a gente se encontra num outro lugar. Os novos questionamentos estão num lugar diferente dos primeiros questionamentos. Por mais que pareça que a gente está girando, né, correndo atrás do rabo, na verdade a gente está numa espiral, que a gente vai girando, mas vai mudando de andar. Né? A gente vai subindo degraus nesse processo do método científico. Então eu queria só destacar essa lógica de espiral, porque mais para frente eu vou falar de novo dela para vocês. Agora, pessoal, eu vou partir, deixa eu sair aqui, se eu não me engano, isso. Deixa eu sair aqui do meu compartilhamento, que eu vou passar para vocês o nosso questionamento da aula de hoje. São só 3 perguntas rapidinhas, tá, pessoal? De novo no Mentimeter e lá no Google Forms. Primeiro aqui o link do Google Forms. Deixa eu ver se eu não estou mandando em particular. Não, está para todo mundo. Depois vocês entrem lá no Mentimeter, www.mente.com.
Deixa eu ver qual é o nosso código de hoje. 2710, 2710, 496. 496. Então, 2710, 496 é o nosso código de hoje, tá, pessoal? E aí, deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês minha tela. E deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Esse chat tá doido aqui, pessoal. Não sei porque ele some, aparece quando ele quer. Aí, o pessoal já está respondendo. Deixa eu só sair aqui rapidinho para ver se... Ali, agora, sempre que eu clico. Eita, tá polêmico já. Maravilha. Então, deixa eu só voltar aqui. Aí, pessoal. Na sua opinião, o governo Dilma foi ótimo, bom ou regular? Quer dizer, ótimo, bom, numa alternativa, regular na outra, ou ruim e péssimo é a outra alternativa que vocês têm? O que vocês acham do governo Dilma? O primeiro, o segundo, os dois, todos, né? Os dois, né? O 1,5, né? Porque não chegou a completar o segundo. De uma forma geral, o governo dela. O último ou o último? Não, em geral, tá, pessoal? O governo primeiro e acho que deu mais 1 ano e meio, né? Os 5 anos e meio ali, quase 6. Não ia ser aula do professor se não tivesse polêmicas. Que bom, pessoal. Isso aqui é de leve, essa polêmica aqui é tranquila. 21 pessoas já responderam. Temos bem equilibrado aqui com relação a Dilma, né? Maioria no regular, alguns colocando 4, colocando ótimo, e 3 ruim ou péssimo. Bem equilibrado. Tá, pessoal? Maravilha. Então, vamos para o próximo. E na sua opinião, também, a mesma lógica, o governo Temer, né, foi, sei lá, 2 anos e meio do governo Temer. Como é que foi? Foi ruim, péssimo, que nem a maioria está falando por enquanto? Foi regular, foi ótimo, bom? O que vocês acham? Aqui o Temer já está com o filme mais queimado com a galera aqui, né? A galera não curtiu muito o Vampirão. A galera ficou em cima do muro com a Dilma. Coitadinho do Temer, velho. Velho tão bonzinho. Vocês aí falando mal dele. 14 pessoas achando... Vampirão, né? 14 pessoas achando que o governo do Temer foi ruim ou péssimo. 9 achando que foi regular. 2 dizendo que foi ótimo e bom. Maravilha. Nossa última pergunta. E o governo Bolsonaro, pessoal? Podia queimar no sol. O governo Bolsonaro está sendo, né, porque ainda está em desenvolvimento, ruim, péssimo, regular, ótimo ou bom? Caraca! E um regular para a gente não pegar tão pesado. Ninguém vai botar um ótimo, bom lá pro coitado do Bolsonaro? Caraca, o Bolsonaro tá pior que o Temer, né, gente? Aí, olha, sinceramente, Vitor. Regular. Só teve um que deu uma chance pro Bolsonaro, gente. Coitado do cara. Né? Beleza, então temos aqui a Dilma. Que surpresa, né? Eu achei que a galera toda ia botar ótimo e bom aqui. É que eu tô perguntando na UNB, só tem comunista na UNB, plantador de maconha. Dá nisso, né? O pessoal não gosta do Bolsonaro porque tá acabando com as plantações de maconha de vocês. Isso é óbvio. Eu sei bem por que vocês não gostam dele. Vocês gostam da balbúrdia, exatamente. Tá? Por isso que vocês estão reclamando do Bolsonaro, que é um governo maravilhoso, e vocês só estão reclamando porque ele acabou com a plantação de maconha de vocês. Tá, pessoal? Então, aqui vejam, né? Podemos resumir aqui que o quê? Que a Dilma, né? Vocês estão ali regular, né? Na média. O Temer, médio para ruim, né? E o Bolsonaro, totalmente ruim. Né? Muito ruim, a não ser, com exceção de uma pessoa que nem deu bom, deu regular para ele. Então, acho que nós não temos nenhum bolsonarista raiz aqui na turma, por enquanto, né? Pelo menos parece que não está presente hoje. Esses maconheiros antifascistas, exatamente, pessoal. Professor, muda teu nome. Putz, exatamente. Não tem problema, porque eu acho que quando eu mudo, me esqueci completamente. Obrigado por lembrar, gente.
Quando eu me esquecer, por favor, me lembrem, tá? Mas eu acho que quando muda no meio da aula, na gravação depois aparece desde o começo. Verdade. Bom, os bolsonaristas vão me pegar agora, sim. Mas eu acho que aparece só o codinome desde o começo. Então, pessoal, vou voltar lá para a projeção de slides para explicar uma coisa para vocês sobre essa nossa discussão. Vamos falar de um cara aqui. Vocês, pessoal mais da sociologia, como vocês são tudo comunista, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Pierre Bourdieu. Nem sabia que ele tinha morrido, descobri ontem pesquisando. Já faz um tempo, aí desde 2002, né? Ele tem um texto que eu esqueci de botar lá para vocês, que eu vou botar. Não é um artigo científico, acho que foi num jornal que ele publicou esse texto, dizendo que não existe opinião pública, pessoal. Né? Eu até conheci esse texto dele através, de novo, né, babando ovo aqui do professor Clóvis de Barros Filho. Tinha uma aula dele onde ele explicava isso de uma maneira maravilhosa. Eu vou roubar um dos exemplos dele para explicar para vocês essa lógica do Bourdieu, dizendo que não existe opinião pública. Tá? Como é que eu vou começar explicando para vocês? Vou usar o exemplo lá do Clóvis, então. Vou puxar para minha pessoa o exemplo do Clóvis. Então, imagine, sabem vocês que um tempo atrás eu estava em casa, né, era solteiro ainda na época, e aí um amigo meu de balada, de festa, me ligou um dia já de noite. Disse, pô, Maurício, o cara é todo intelectual assim, metido a artista, cara do teatro, do cinema, sabe? Esses caras todos estilosos, assim, que entendem dessas questões de estética e não sei o que lá. Aí o cara me ligou um dia e disse, Maurício, vamos, tá tendo o Festival de Cinema de Brasília, quero que tu vá lá comigo assistir um filme que eu tô esperando muito do filme, que é de um diretor super renomado, internacional, o cara tem altas técnicas de cinema, não sei o que. Ela disse, cara, não, me convida para esse negócio. Aí ele falou, não, Maurício, mas o filme é de putaria. O pessoal, né, fica se comendo o filme todo lá, uma putaria no filme. Eu disse, porra, então tá, beleza, né? Não curto esse negócio de filme muito cult, mas não tem nada para fazer, vou lá assistir uma putaria com o parceiro aí no cinema, né? Ver se acho alguma coisa interessante, alguma cena que me atraia e desperte minha libido, ou coisa assim. E fui para o cinema com o cara. Já era tarde da noite, bem tarde. Quando começa o filme, aquelas pessoas, bem coisa de filme cult, assim, sabe? Pessoa muito estranha, né? Os atores e as atrizes todos muito feios, aquelas cenas muito escuras, e é um negócio meio artístico demais, não dava para ver nada da putaria que eu estava lá, tinha ido lá para ver. O que acontece? Como era tarde, o filme foi passando, peguei no sono. Dormi no meio do cinema, porque não tinha putaria, não dava para ver a putaria no filme, eu tinha ido lá para ver a putaria, dormi o filme inteiro. Acaba o filme, acendem as luzes, eu acordo, né? O meu amigo olha, e aí, Maurício, o que achou do filme? Né? Eu acordo e disse, pô, não gostei muito do filme, achei meio ruim. Ele disse, pois é, eu também, cara. O cara não usou a luz direito, o figurino estava mal montado, a edição não foi bem feita, o roteiro, a trama não estava muito bem montada, o estilo que o cara usou não era o mais adequado, não sei. Então, todo com os critérios de quem estuda e analisa as questões de cinema, o cara chegou à conclusão de que o filme era uma porcaria. E eu, como não tinha putaria no filme, peguei no sono e também cheguei à conclusão de que o filme era uma putaria, era uma porcaria. E no final, eles entregavam lá no cinema uma fichinha de avaliação onde tinha que colocar lá se o filme era bom, médio ou ruim. Né? E eu e o meu amigo preenchemos a fichinha, os dois colocaram que o filme era ruim e entregamos lá para o pessoal do cinema. E aí eu pergunto para vocês, tanto eu quanto o meu amigo marcamos lá dizendo que o filme era ruim. Eu achei o filme ruim porque não tinha a putaria que eu estava esperando ver, as cenas de sexo. Né? O cara achou ruim porque não tinha os elementos cinematográficos de estilo e técnicas que ele imaginava que teria. Foram razões completamente diferentes que levaram nós dois a marcarmos a mesma alternativa na pesquisa no final do filme. Né? Mas, para quem recebeu a ficha lá depois, receberam a mesma coisa, que tanto a minha quanto a do meu amigo receberam a informação de que o filme era ruim. Quando vocês marcaram agora, né, a avaliação do governo Dilma, tiveram lá algumas pessoas que disseram que foi ótimo, bom, outras disseram que foi ruim ou péssimo.
né, ou regular, né? Será que algum ou alguma de vocês realmente fez uma análise geral do governo Dilma e levou em consideração como é que foi o governo Dilma com relação à educação, com relação à saúde, com relação ao transporte, com relação à infraestrutura, com relação à indústria, com relação à economia, com relação ao trabalho, com relação, né, às políticas sociais, com relação às políticas de... Pegaram todas as variáveis possíveis do governo Dilma, analisaram uma por uma, atribuíram valor para cada uma delas, juntaram, reuniram todas essas variáveis, né, criaram valores e medidas para cada uma dessas variáveis, fizeram uma soma e chegaram a um número final que analisava de forma geral o governo Dilma. Será que vocês fizeram isso? Alguém fez isso ao avaliar e me responder ali que o governo é bom, médio ou ruim? Quando fizeram com o Temer ou o Bolsonaro, alguém fez isso? Né? Alguém conseguiu analisar todas as variáveis que envolvem um governo federal, que cuida do país todo, de diversas áreas da nossa sociedade? Né? Acredito que não. Né? E é com base nisso, então, que o Bourdieu vai nos dizer que não existe opinião pública. Por que ele está dizendo isso? Porque a opinião pública, para ele, é uma redução, né, de diversos elementos subjetivos, né, onde cada pessoa, alguém de vocês não gostou da Dilma porque a Dilma foi um governo muito de esquerda. Outro vai dizer que não gostou da Dilma porque a Dilma foi pouco de esquerda. E os dois podem ter marcado, as duas pessoas podem ter marcado ruim e péssimo para o governo Dilma, por razões opostas, entendeu? Né? Isso vale para os três exemplos ali, para a Dilma, para o Temer e para o Bolsonaro. Certo? Pode ter gente que tenha marcado ali que o Bolsonaro está sendo um governo ruim ou péssimo, porque o Bolsonaro está defendendo o armamento entre as pessoas na sociedade. Pode ter gente que respondeu que o Bolsonaro tem um governo ruim ou péssimo porque ele ainda não liberou totalmente o armamento na sociedade. Então, um é contra o armamento, o outro é a favor. Os dois acham que o Bolsonaro está fazendo um governo ruim. Por isso, Bourdieu vai dizer que não existe opinião pública. Opinião pública é uma ficção, né, que principalmente os nossos meios de comunicação, os institutos de pesquisa criam para gerar a ideia de que o Brasil, né, tem uma opinião que nem lá no Big Brother, diz o Brasil quer saber. Não existe isso do Brasil quer saber. O Brasil é feito de uma variedade de indivíduos com perspectivas completamente diferentes, com infinitas subjetividades e perspectivas, visões de mundo, que não podem jamais serem resumidas a critérios, a caixinhas fechadas, né, categorias de bom, ruim, regular, péssimo ou ótimo. Certo? Então é nesse aspecto que o Bourdieu vai dizer que não existe essa ideia de opinião pública. Né? Não existe uma opinião geral do brasileiro com relação a nada. Assim como não existe uma opinião pública minha e do meu amigo sobre o filme que a gente foi ver. Cada um não gostou do filme pelas suas razões, mas a gente usa técnicas, né, que fazem toda essa subjetividade ser resumida a uma categoria específica. E em todos esses casos aqui eu estou colocando como bom e ruim, né, no caso dos governos ali, uma categoria intermediária. Por que a gente faz isso, pessoal? Ainda dentro do nosso método científico, né, a gente usa técnicas de pesquisa, né, onde tem aí uma briga enorme entre, né, as pesquisas quantitativas e as pesquisas qualitativas, certo? Então, eu trouxe aqui também por cima, não vou entrar em grandes detalhes sobre isso, mas só para lembrar, né, que as pesquisas quantitativas, que são essa redução, é dizer se o governo ou o filme é bom ou ruim, fechar nessa categoria são, como a gente está vendo aqui, questionários com questões fechadas, previamente estabelecidas. A gente vai dizer, antes de fazer a pesquisa quantitativa, que as nossas categorias são bom, médio ou ruim. Né? Então isso já está definido antes. Na pesquisa qualitativa, a gente vai num processo mais aberto, mais interativo, onde a gente vai criando essas categorias, né? Construindo essas categorias ao longo da pesquisa. Não se começa com as categorias já pré-definidas. A pesquisa quantitativa parte mais de uma lógica dedutiva, né? Parte da teoria de categorias já estabelecida para se observar a realidade. A pesquisa qualitativa é mais indutiva. Ela primeiro observa a realidade para depois criar alguma teoria, alguma categoria. Né? Na pesquisa quantitativa, o pesquisador geralmente se afasta mais da pesquisa. Eu só sou um cara que estou marcando lá bom ou ruim. Né? O cara que me entregou o panfleto, o questionário lá do cinema, bom ou ruim,
eu não sei quem ele era, ele não me falou nada, ele só me entregou o papel, ele não interagiu comigo, né? Foi bem distante. Numa pesquisa qualitativa, a pessoa geralmente vai fazer uma entrevista em profundidade, vai nos perguntar, vai nos levar para um lado, vai levar para o outro, tem uma interação maior entre o pesquisador e o pesquisado, né? O critério da pesquisa quantitativa, se tem uma capacidade de se obter a mesma resposta quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, né? Então, eu consegui fazer vocês me dizerem se vocês acham o governo da Dilma bom, médio ou ruim, né? E se eu fizesse uma pergunta, o que vocês acham do governo Dilma? Cada um podia trazer um discurso aberto, né? Que é o que acontece na pesquisa qualitativa, né? Onde se vê uma diversidade muito grande de respostas e fica difícil a gente reunir elas, né? É um outro trabalho, uma outra fase do trabalho, a gente classificar toda a subjetividade que aparece nas respostas das pesquisas qualitativas. E como categoria de análise, então, a pesquisa quantitativa tem como objetivo isolar e definir tão precisamente quanto possível cada categoria analisada e as relações entre elas, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu só ver, categorias bem definidas compõem os meios para pesquisa da quantitativa, como a gente já tinha dito ali, as categorias já são definidas a priori. E na qualitativa, né, essas categorias bem definidas não são tidas a priori, mas sim como resultado da pesquisa. O objetivo delas, de uma pesquisa qualitativa, é criar essas categorias. Eu estou fazendo atualmente uma pesquisa qualitativa sobre serviços públicos, entrevistando diversos governos aí pelo mundo, para tentar entender o que é um conceito lá. Depois eu falo melhor sobre isso para vocês, mas eu quero entender o que é um conceito específico, o que diversas pessoas acham desse conceito. Eu não começo a partir da ideia de que esse conceito já está definido, né, mas eu pretendo definir a partir da pesquisa que eu estou fazendo, portanto, estou fazendo uma pesquisa qualitativa nesse aspecto. Então, pessoal, percebam que aqui a gente tem uma relação no mundo importante, aqui no mundo científico, né, no método científico, que também, além do problema dos métodos da gente ter certeza, né, as técnicas que a gente vai utilizar para tentar entender o mundo à nossa volta, podem tanto ir para o lado mais quantitativo, onde a gente vai fechando em categorias mais específicas e a gente consegue analisar, criar aquele meu gráfico, dizer que tantos por cento de vocês gostaram do governo Dilma, ou não gostaram do governo Dilma, ou do governo Bolsonaro, né? Só que eu não sei o que isso significa, gostar ou não gostar, né? Agora, eu também posso complementar essa pesquisa quantitativa com uma pesquisa qualitativa, indo mais a fundo para entender o que significa essa pessoa que diz que o governo da Dilma é bom ou ruim, né? E aí eu tenho uma explicação mais aprofundada sobre esse tema, porém fica bem mais difícil de eu relacionar essas categorias de respostas que eu estou tendo, porque cada uma tem uma perspectiva diferente, traz uma carga de subjetividade maior, certo? Então, assim como no indutivo e no dedutivo, né, que compõem o método científico, as técnicas de pesquisa quantitativa ou qualitativa, também uma tem uma vantagem por um lado e defeitos, né, por outro lado, limitações, e a outra também tem vantagens e limitações, qualidades e defeitos, né? Uma completa a outra, é sempre bom a gente tentar complementar uma com a outra. Às vezes a gente precisa fazer uma pesquisa mais quantitativa, outras mais qualitativas, depende do nosso objeto de pesquisa. Mas, de novo, a gente vê aqui que analisar o mundo à nossa volta, usar o método científico para entender o mundo à nossa volta, não é algo que diz, olha, faz assim que está resolvido, não é algo dado, preciso e certo. É um processo de construção, de revisão. Tem uma coisa muito bacana, eu costumo perceber isso, alguns autores trabalham isso mais profundamente, de que, por exemplo, é o que eu estou fazendo agora nessa pesquisa. Eu estou começando uma pesquisa sobre um tema, né? Para começar uma pesquisa sobre um tema, via de regra, né? Falando de forma geral, é mais aconselhável a gente começar com uma pesquisa qualitativa, ir a campo, perguntar para as pessoas, e aí, o que vocês acham que significa tal coisa, né? Tal conceito? Porque a gente parte do zero. Vamos ver o que o mundo me diz, para a partir dessas primeiras respostas iniciais do mundo, eu começar a tentar criar categorias. Aí depois de fazer uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa exploratória, a gente vai para uma pesquisa mais descritiva, mais explicativa, né? E aí a gente vai tentar usar elementos mais quantitativos, dizer, olha, tem tantos países que usam tal categoria que a gente criou sobre esse conceito, outros países usam outra categoria sobre esse conceito,
né? Aí depois, para entender por que tem uns países usando uma categoria ou outra, eu também posso voltar para a pesquisa qualitativa. Então, é um processo onde um lado complementa o outro. O ideal seria, né, a gente fazer uma pesquisa qualitativa, depois complementar com uma quant, depois com uma quali, depois com uma quant, porque uma vai aprimorando o entendimento da outra, pessoal. Em todo esse processo científico, aqui do método científico que a gente está falando, eu continuo dizendo que a gente não tem certezas, a gente não chega a verdades absolutas. Então, poderia alguém dizer, então, foda-se a OMS, foda-se esse negócio de máscara, foda-se, não existe coronavírus, isso é uma invenção da China, sei lá, dos Estados Unidos, da Rússia, né? Inventar uma teoria da conspiração qualquer, porque o método científico não é capaz de provar, né, que existe o coronavírus, que ele mata de tal forma e que ele acontece assim, que o melhor método de prevenção é esse. Então, azar, é isso que significa? Já que o método científico não me dá certeza absoluta, então ele não serve para nada? É isso que significa essa relativização ou essa admissão, esse reconhecimento desse limite do método científico? Significa que o método científico não serve para nada? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu acho que tem um monte de gente aqui que gosta de futebol. A gente sabe que o Messi está aí dando bobeira no mercado, né? Só até alguns bilhões de euros para pagar o salário dele. E a multa do Barcelona lá, que qualquer time do mundo, teoricamente, poderia ter o Messi. Mas vem cá, o Barcelona tinha o Messi até agora há pouco e não ganhou lá a Champions League, né? O campeonato europeu. Então a gente sabe que o Messi, apesar de ser talvez o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores do mundo, ele não garante que o teu time vai ser campeão. Se o Grêmio ou o Flamengo contratar o Messi, quer dizer que vai ser campeão mundial? Não, não é garantia nenhuma, né? Então, foda-se. Então, vou pegar qualquer um, eu vou ali na esquina, vou montar um time com 11, a Argentina que eu digo, exatamente, né? Eu tinha pensado exatamente nisso ontem, aí, Bandiva. A Argentina sabe muito bem de que o Messi não é garantia de título. Então, isso quer dizer que, foda-se, eu posso ir aqui na esquina, juntar os primeiros 11 moleques que estiver passando por ali, e dá no mesmo do que montar um time com Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Não, né, pessoal? Não é porque uma coisa não é garantia de um resultado com certeza de 100% de garantia que a gente joga fora a probabilidade de acerto, né? Por isso que eu comecei lá com a Mega Sena e com aquela a probabilidade de morte com Covid. Não é garantido que a gente vai ganhar na Mega Sena, mas existe uma chance pequena da gente ganhar na Mega Sena, então por isso a gente aposta, né? Porque existe uma probabilidade. A gente sabe que quanto mais números a gente apostar, maior é a nossa chance. Não é garantido que a gente vá morrer de coronavírus se sair na rua, mas se a gente sair com máscara, se a gente adotar isolamento, dizem que a chance diminui de a gente pegar coronavírus e até o nível de infecção ser menor e a gente ter menos chance de ter complicações e morrer. Então, pessoal, por que a gente usa o método científico? Né? Por que a gente deve valorizar o método científico, mesmo ele não gerando verdades absolutas? Porque ele nos aproxima estatisticamente, probabilisticamente, de um acerto. Né? Não vou falar de verdade aqui, porque a gente parte do pressuposto que não existem verdades absolutas, né, sobre os temas que a gente está observando, ou que pelo menos essas verdades não são alcançáveis por nós, seres humanos, através dos nossos métodos. Né? Então, independentemente de existir ou não verdade, os nossos métodos não nos permitem alcançar completamente essa verdade. Então, pessoal, mas isso não quer dizer que esses métodos devem ser descartados por causa dessa impossibilidade, porque eles sim nos aproximam probabilisticamente do acerto. A gente tem muito mais chance de ser campeão se a gente tiver o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar no nosso time, né? A gente tem muito mais chance de acertar na Mega Sena se a gente apostar mais números, né? E a gente tem muito mais chances de não morrer de coronavírus se a gente adotar os cuidados necessários, ou a gente tem mais chances de se contaminar e morrer se a gente não adotar esses cuidados. Tá? Então, apesar de não ser a solução definitiva para a discussão, o método científico, a ciência, as técnicas de pesquisa nos ajudam a nos aproximar, a ter um índice de acerto maior. Esse é o objetivo do método científico, da ciência.
Tá? A gente pode reconhecer o limite da ciência e do método científico e a ciência e o método científico manter o seu valor. Não precisamos ter medo de reconhecer que a ciência não traz verdades absolutas, que ela não é 100% certeira, ela não acerta sempre, ela tem esse processo circular de autorrevisão e de processamento. Às vezes ela se contradiz, às vezes ela se desdiz, mas isso não quer dizer que ela não sirva, não nos aproxime do acerto e não nos traga resultados mais precisos e eficientes. Agora eu quero trazer isso para a discussão efetivamente do nosso tema da nossa aula de hoje, que é a tal da polarização, né, pessoal? O que isso tem a ver com polarização, pessoal? Vou voltar a falar de futebol, vocês sabem que eu gosto de falar de futebol. E aí eu vou trazer aqui algumas questões sobre futebol para vocês. Peguei aqui uma foto, acho que é o Garrincha aqui, driblando um sueco na final da Copa do Mundo de 1958. Primeiro título do Brasil, pessoal. Primeira vez que o Brasil foi campeão mundial de futebol masculino foi em 1958 contra a Suécia, a final, tá? Quanto é que foi esse jogo, pessoal? 5-2. 5-2. O Brasil fez 5 gols e a Suécia fez 2 gols. Não sei se vocês notam, peguem aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil de vocês acharem jogos de 5-2. Até no ano passado o Grêmio, né, que tomou lá os 5-0, goleada do Flamengo, teve só 5 gols. Esse jogo aqui teve 7 gols. Né? Mesmo uma goleada, atualmente é difícil hoje a gente ver jogos com esse resultado. Mas na época, lá nos anos 50, 60, 70, né, até começo de 80, isso não era tão difícil. Sabe por quê? Porque se a gente for analisar os esquemas táticos dos times na época, era lá 4-3-3, 4-2-4, os times tinham 3 atacantes, né, jogavam muito para frente. Né, o objetivo, a lógica que prevalecia nessa época era do futebol ofensivo. Pelé, Garrincha, Didi, Zagallo, né, tudo atacante que vai para cima, faz gol, né, e jogos com goleadas, com resultados como esse. Os times lá dos anos 80 ainda tinham um pouco dessas características, mas foi começando a ter uma mudança. Chega nos anos 90, pessoal, né, entra uma lógica completamente diferente no futebol. Né? Aqui a gente tem um exemplo para ficar na Copa do Mundo ainda, né, o tetracampeonato brasileiro, lá na Copa de 1994. Final foi Brasil e Itália. Quanto é que foi o jogo? 0-0. Não teve nenhum gol no jogo, no tempo normal, nem na prorrogação. Lá em 58 teve 7 gols. Aqui não teve nenhum. Todo jogo, em toda a prorrogação. Foi para os pênaltis. E nos pênaltis, sabe quanto é que foi o jogo? 3-2. Somando tudo, jogo, prorrogação e pênaltis, teve menos gol do que na final lá de 58. Sabe por quê? Porque o Parreira aqui, não sei se algum de vocês ou alguma de vocês vai se lembrar, era muito considerado um técnico muito retranqueiro. Era a lógica da época no futebol. Nessa época, aqui, 94, o Grêmio estava começando a bombar, foi meu auge, meu tempo de glória aqui de torcedor. Eu era de torcida organizada, ia sempre no estádio. Grêmio 94, campeão da Copa do Brasil. Grêmio 95, campeão da Libertadores. 96 do Brasileiro. 97 da Libertadores de novo. Quem era o técnico na maioria desses títulos? Vocês conhecem, Luiz Felipe Scolari, bom e velho Filipão. Sabe o que o Filipão tem em comum com o Parreira? Também é um baita de um retranqueiro. Né? Os dois se deram conta que, diferente lá dos times da década de 50, né, que jogavam para o ataque, não se preocupavam tanto com a defesa, por isso saía tanto gol, né, eles se deram conta que, ficando na defesa, era mais fácil evitar de tomar gol, né, porque é muito difícil construir a jogada de um gol. Então é muito mais fácil eu ficar na defesa estragando o jogo do outro, garantindo que o outro não faça gol e tentar lá na sorte deixar um atacante solto lá na frente para ver se ele resolve 2 atacantes no máximo, né? 4-2-2, 4-4-2, geralmente o esquema tático aqui, menos atacantes, né? Antes era 3, 4 atacantes, agora são só 2, às vezes só 1 lá na frente, perdido, né? Então, muda-se a lógica do futebol. Enquanto lá na década de 50, 60, 70, a verdade do futebol, o paradigma predominante no futebol era o ataque, vai para o ataque que tu ganha e é campeão. Na década de 90, começo dos anos 2000, né, o paradigma dominante, a verdade no futebol, era fica na defesa, desmonta a jogada do outro time, que assim, quem tiver a melhor defesa tem mais chances de ganhar. Até o lance aqui, né, do nosso título, do nosso tetra, é um pênalti perdido, foi uma bola para fora, é um não gol, é incrível isso.
Depois a gente começa a ter uns técnicos mais intermediários, acho que o Tite talvez seja o que melhor exemplifica isso, né, que procura ter o equilíbrio, né? Óbvio que tiveram outros técnicos pelo mundo também, diversas seleções, aí a Espanha também, com um time muito equilibrado, com jogadores polivalentes que sabem atacar e defender ao mesmo tempo. Mas eu sinceramente tenho a impressão de que essa lógica do Tite, né, de alguns técnicos aí, anos 2010 por aí, é uma lógica do meio termo, né? É uma lógica da neutralidade. É o cara que tenta fazer o equilíbrio, acaba nem atacando também, nem defendendo também. E aí, para o meu desgosto, para a minha tristeza, nós tivemos um exemplo de superação desse paradigma, na minha leitura de futebolística, obviamente, né, que foi o Flamengo aí da maioria, pelo que eu sei dos nossos alunos aí e alunas, né, que são flamenguistas, que foi o Flamengo do ano passado, do Jorge Jesus, de 2019, do qual o meu Grêmio foi uma das principais vítimas, né? E o que o Flamengo do Jorge Jesus fazia? Ele sabia ter esse equilíbrio, mas não era o equilíbrio do isentão, do cara que fica em cima no muro, que nem ataca e nem defende. É o equilíbrio do cara que sabe a hora de atacar com tudo e a hora de defender com tudo, né? Então o time do Flamengo, quando ia para ataque, subia todo mundo que nem os doidos, com toda a energia, correndo rápido, porque agora é a hora de atacar. E quando chegava a hora de defender, a galera ia para trás e defendia com tudo organizado, né? com equilíbrio, com coordenação entre os jogadores, sabia atacar muito bem e defender muito bem. O equilíbrio não vinha do meio termo, mas sim de fazer os dois extremos muito bem feitos. Eu também trago aqui, de vez em quando, exemplos sobre relações de namoro, né? Vocês têm qual é o melhor namorado ou a melhor namorada que a gente pode ter, né? É o namorado ou a namorada, aquela que nos liga o tempo todo, que eu vou olhar que já mandou 10 mensagens desde que eu comecei a aula. Boa aula, tô com saudade, por favor, me liga quando acabar a aula. Que saudade de ti, beijinhos, já manda uma foto, não sei o que, quero te ver. Aí quando eu desligo, ela me liga, quer ficar até a hora de dormir no telefone. Amanhã, quando eu acordo, ela tá aqui, mandou uma cesta de café da manhã, manda beijinho, não sei o que lá, né? A namorada grudenta, né, que está sempre ali ligando, procurando, querendo participar. Essa é a melhor namorada ou o melhor namorado? Né? Ou não? Será que é o namorado ou a namorada indiferente, aquela que eu ligo e mando mensagem no WhatsApp, não fica azulzinho, nunca ela recebe, mas nunca vê, não fica azulzinho. Às vezes fica azulzinho, leva 2 dias para me responder. Aí eu ligo, vamos marcar um negócio. Olha, vamos, mas hoje eu não posso, porque eu vou sair com as minhas amigas, e amanhã também não posso, porque daí eu vou jantar com os meus pais, e depois eu tenho que estudar, e também não posso. Qual é a namorada, qual é a relação de namoro ou namorado, né, ideal? É aquele grudento ou aquele indiferente? Aquela grudenta ou aquela indiferente, né? Eu acho que essa mesma lógica do futebol, né, que esses exemplos do futebol eu trouxe para vocês, podem servir também para o namoro e para muitas outras coisas na vida, né, de que entender que o equilíbrio talvez seja a melhor solução para essas situações, a melhor forma de lidar com essas situações. E o que significa equilíbrio? Não é ser um namorado, uma namorada que um dia é grudento, quer dizer, que é o meio termo, que nem é grudento e nem é apegado. Tem que saber a hora. Tem uma hora que a namorada está carente, ela está sozinha, ela quer que vocês larguem tudo e vão lá ficar com ela e deem tudo, levem flores, levem bolo, façam comida, façam carinho, dá atenção, ouve tudo, responde, conversa 10 horas, porque é isso que ela está precisando naquele momento. Mas tem outros momentos que a namorada quer ficar sozinha, que ela não quer saber de vocês, que ela não quer que ligue, porque ela está se divertindo com as amigas, porque ela está estudando, porque ela está querendo ficar sozinha, pensando nas coisas dela. E aí some, meu filho. Não aparece, porque se aparecer, vai aparecer na hora errada e não vai ser bom. Qual é o segredo para a relação? Te vira, aprende com o Jorge Jesus aí a atacar na hora certa e se defender na hora certa. Atacar com tudo, velho. Aí vai com tudo quando for a hora de atacar. Vai para cima, liga, esteja lá presente, participe da relação. E quando for para sumir, some, sai, porque não é para aparecer, deixa a pessoa sozinha na dela, não incomoda, sabe? Então, acho que essa lógica, estou usando só 2 exemplos aqui do futebol e do relacionamento, mas poderia dar infinitos exemplos de onde a gente precisa aprender o equilíbrio, né, entre 2 opostos extremos, né, e o equilíbrio não é necessariamente esse meio termo, esse em cima do muro, mas sim uma capacidade de fazer muito bem feito, né, na hora certa, na medida certa, né, e cada situação, cada relação vai ter a sua medida certa, né, tem que saber a hora de fazer essas coisas para poder atingir esse equilíbrio. Por que eu estou falando disso tudo? Porque, na verdade, obviamente, tem uma teoria por trás disso,
né? Tem a tal da dialética, que trata um pouco sobre essa lógica de dois extremos contraditórios, porém complementares, que fazem parte de um todo e geram um movimento no mundo. A dialética não surgiu com o Hegel aí no final dos anos 1700, começo dos 1800, né? A gente viu que Platão já escrevia em diálogos porque ele usava a técnica que Sócrates usava do raciocínio, o método socrático, ou método dialético, né, de discussão, onde um fala, o outro responde, e aí a partir dessa resposta eu trago uma outra ideia e o diálogo vai gerando conhecimento, né? Isso vem desde, alguns dizem que é de Sócrates, outros dizem que é ainda anterior a Sócrates, esse método. E o Hegel, mais próximo da gente, é um dos autores mais conhecidos pelo uso da dialética, né, pela criação do método histórico dialético, onde ele vai explicar que toda a história da humanidade se faz a partir dessa relação entre opostos, né? E ele vai usar um exemplo, né, uma fábula, sei lá como é que eu vou chamar isso, né, da relação que ele chama da dialética entre o senhor e o escravo. O que é essa dialética? No livro dele, a Fenomenologia do Espírito, é onde ele traz essa dialética entre o senhor e o escravo. Ele vai dizer que em toda relação existe uma desigualdade da condição das partes que fazem parte de uma relação. Alguém está no poder, outro está submisso. Um é o opressor, o outro é o oprimido. Sempre, em toda relação, existe alguém que tem mais poder do que outro. Um que manda, outro que obedece. Um que oprime, outro que é oprimido. Certo? E eu trouxe aqui alguns exemplos. Tem esse meme aqui, eu confesso que eu não sei de onde saiu essa imagem, tenho que pesquisar melhor, tá? Mas que traz um pouco disso, a ideia de que, por exemplo, o cara aqui de terno azul está no trabalho com o chefe dele, que dá um esporro nele, xinga ele, né? Aí nesse caso o chefe é o opressor e ele é o oprimido, mas, né, numa leitura aqui meio machista da coisa, o homem, quando volta para casa, acaba invertendo os papéis, e aí o trabalhador, que era o oprimido em casa, ele é o homem da casa, ele passa a ser o opressor, ele manda na mulher, que assume esse papel submisso, mas a mulher reproduz essa lógica, né, quando ela vai se relacionar com o filho dela, e aí ela passa a ser opressora e o filho passa a ser oprimido, e até o filho, depois, quando vai brincar lá com o gatinho, reproduz essa lógica e oprime, né, inverte os papéis, deixa de ser oprimido, passa a ser opressor, e o dedinho está lá xingando o gatinho ali na última imagem. Quem é que fala muito bem dessa relação, além do Hegel, que explica na dialética senhor-escravo? Temos um brasileiro, né, bastante polêmico ultimamente, bastante questionado, mas que explica isso de forma brilhante, nosso Paulo Freire, né, que vai dizer o seguinte, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, é se tornar o opressor. Né? Então, essa lógica dialética que o Hegel fala do senhor e do escravo, né? O Hegel já dizia, né, que o escravo não deveria, apesar de que na prática o sonho do escravo é se tornar o senhor, mas quando um escravo se transforma em senhor, ele continua sendo escravo dessa relação dialética, porque todo senhor precisa de um escravo para ser senhor, não existe senhor sem escravo e não existe escravo sem senhor, então um lado alimenta o outro. E que a liberdade para o Hegel só viria quando nem o escravo e nem o senhor quisessem essa relação. A liberdade viria quando um não dependesse mais do aplauso do outro, né, da exploração do outro. Só assim os dois seriam livres. Né? Enquanto o escravo quisesse se tornar senhor, ele continuaria sendo escravo, né, dessa lógica dialética entre o senhor e o escravo. E o Paulo Freire está dizendo a mesma coisa aqui. Né, que a gente precisa desenvolver uma educação libertadora para que os oprimidos não desejem se tornar opressores no futuro, porque isso é uma retroalimentação dessa lógica, né, da dialética entre o oprimido e o opressor. E a educação libertadora faria, então, com que o oprimido, né, passasse a desejar uma situação diferente dessa, onde um depende do outro, onde o oprimido depende do opressor e o opressor depende do oprimido. Agora, pessoal, eu vou entrar um pouco mais nos conceitos. Por enquanto eu estava preparando o terreno, agora eu vou explicar melhor, a partir de alguns trabalhos, os conceitos aqui que são o objeto dessa nossa semana, desse nosso primeiro tema. Eu vou falar especificamente sobre polarização, usando aqui um trabalho desses três caras aqui, DiMaggio, Evans e Bryson. Acho que todos são norte-americanos, tá? Texto lá de 1996. E eles vão dizer o que é polarização. Tá? Vão tentar nos explicar o que é esse conceito de polarização.
eles vão dizer que polarização ocorre de duas formas ao mesmo tempo. Então, polarização é, ao mesmo tempo, um estado e, ao mesmo tempo, um processo. O que é cada uma dessas partes, né? Polarização é um estado, porque polarização ocorre quando as opiniões sobre um certo assunto se diferem, se distanciam de uma máxima teórica, que a gente vai chamar aqui de centro, né? Se distanciam desse centro. Então, quando a gente tem dois grupos que pensam sobre um mesmo tema de formas opostas, distintas, a gente tem o estado da polarização. O estado de ter uma posição intermediária, central ou neutra, né? E dois grupos que se distanciam desse ponto central, desse ponto neutro, cada um ocupando um polo, né? Então, quando tem grupos ocupando dois polos distintos numa relação, a gente diz que a gente tem o estado de polarização. Mas, ao mesmo tempo, polarização também seria um processo. E o que é o processo? É o distanciamento desses polos do ponto central. Então, o processo de polarização é o aumento da distância que esses grupos assumem, né? As opiniões desses grupos assumem com relação a essa máxima teórica, esse ponto, essa teoria, esse conceito, né? Se a gente pega, sei lá, aborto, que está tendo discussão agora. Se a gente tem na nossa sociedade o tema aborto, né? A máxima teórica, aborto é isso, o conceito teórico de aborto é tal coisa. Tem um grupo que acha que aborto deve ser permitido, legalizado, aceito na sociedade. Tem outro grupo que acha que não, né? Esses grupos estão bem marcados. Tem um grupo considerável, representativo de um lado e de outro. A sociedade tem bastante gente de um lado e bastante gente de outro, que, né, não é só um indivíduo perdido lá, uma exceção dentro da sociedade que compõe os polos, não, tem uma galera representativa de cada lado. Beleza, a gente tem um estado de polarização. E esses grupos estão cada vez mais se distanciando. O grupo que defende o aborto cada vez mais defende ferrenhamente, com certeza, acreditando que aquilo é o certo. E o outro que é contra o aborto, que quer proibir o aborto, de qualquer maneira, cada vez mais aumenta essa proibição e vai tentando proibir mais e mais formas de aborto. Então, a gente tem também o processo de polarização, porque se aumenta a distância entre os dois grupos. O que esses caras falam nesse artigo sobre tanto o estado quanto o processo de polarização? Que a polarização atrapalha, dificulta a estabilidade política e social. É um problema, é um empecilho, um obstáculo para que a gente tenha estabilidade política e social, o estado e o processo de polarização. Por que isso? Porque a polarização vai reduzir a chance da gente formar grupos de centro, que dialoguem ali no meio, né? Não necessariamente que concordem, mas que estejam próximos o suficiente uns dos outros para aceitar a versão do outro, a ponto de ter algum diálogo, alguma troca de informações e poderem dialogar e formar alguma forma de consenso nesse centro. E, por outro lado, também o processo de polarização, do afastamento desses grupos, né, desse centro, aumenta também a chance de formar grupos que têm opiniões tão distintas, mas tão distintas que passam a ser inconciliáveis, né? Acaba-se a possibilidade de diálogo entre os grupos, quanto mais distantes esses grupos estão do centro. Eles não aceitam mais dialogar, passam a ver o outro como o fascista ou o comunista, e aí ninguém mais dialoga, porque a outra pessoa já é má por natureza, então não tem que conversar com ela, né? Porque o outro grupo é tão distante de mim que eu nem vejo mais ele como uma pessoa com valores humanos, né? São pessoas do mal que não devem ser extintas, né, da nossa sociedade. Então, a polarização, né, por esses dois critérios, por diminuir a possibilidade de diálogo, né, e fazer com que eles se tornem grupos tão distantes que assumam posições inconciliáveis, né, acaba, então, dificultando a possibilidade de uma estabilidade política e social. Além disso, ainda esses autores complementam utilizando o princípio da dispersão, que vai nos dizer que quanto mais dispersas, né, quanto mais distantes as opiniões forem umas das outras, vai ser mais difícil para o sistema político formar aquele grupo de centro, de consenso, né, de que converse, dialogue e encontre algum ponto em comum entre essas visões distintas, né? Então, os autores chamam essa dificuldade de princípio da dispersão, que dificulta, então, a possibilidade de formação de consensos. E o princípio da bimodalidade diz também que quanto maior é a distância, né, entre esses grupos, quanto mais diferentes são as opiniões e as ideias defendidas pelos grupos, maior é a chance de ocorrer conflitos sociais, esses grupos irem para a porrada um com o outro, né? Essa seria outra consequência, então, da nossa polarização.
Outro autor aqui, um holandês chamado Ruud Koopmans, fez lá um estudo sobre as manifestações que ocorreram na Alemanha após a queda do Muro de Berlim, lá em 1989. Né? Lembrando que a Alemanha era dividida, né? A Alemanha capitalista e a Alemanha comunista, né? Socialista. Com a queda do muro, a Alemanha se junta e começam a ter problemas para estabilizar o país a partir dessa junção de duas realidades tão distintas. E um dos problemas que surgiu nessa Alemanha pós-queda do muro foi o problema do desemprego. Né? E começaram a surgir manifestações na Alemanha, no início da década de 90, 1990. Né? Ocorreram diversas manifestações na Alemanha com relação a essa questão do emprego. Tá? E aí o Koopmans estudou essas manifestações e chegou a conclusões sobre essas manifestações que ajudariam a explicar o processo de polarização. E aí ele diz que para entender o fenômeno da polarização, a gente precisa entender três elementos. Três elementos fazem parte do fenômeno da polarização. Vamos começar falando de dois. O primeiro é a legitimidade. O que é a legitimidade? É a capacidade de uma ideia, né, de uma mensagem, de um tema qualquer, gerar consenso, fazer com que as pessoas concordem com um tema. Então, sei lá, dizer que a Terra é redonda ainda é uma afirmação que tem muita legitimidade. São poucos os terraplanistas, poucas pessoas acreditam que a Terra é plana. Né? Então, é um tema que tem bastante legitimidade, porque muita gente acredita, temos quase um consenso de que a Terra é redonda e não é plana. Agora, não sei, imagino que na nossa sociedade brasileira, se a gente falar do tema do aborto, né, a gente tem uma divisão maior, tem uma parcela que acredita que o aborto deva ser permitido e legalizado, e outra parcela que acha que não, que deve se criminalizar e proibir o aborto. Acredito que aqui a gente tem uma divisão maior, tem um equilíbrio maior, então a gente tem uma legitimidade menor, né, bem distribuída, um equilíbrio aqui entre grupos a favor e contra o aborto. E chegar, sei lá, falar sobre a volta do nazismo. Né? Acredito que no Brasil a gente tenha poucos neonazistas, né? Devemos ter alguns, com certeza, mas não deve ser um grupo tão representativo assim quanto o do aborto. Né? E, portanto, então, os neonazistas, as ideias neonazistas, teriam pouquíssima ou quase nenhuma legitimidade. Então, legitimidade é quanto as pessoas concordam com um tema, com uma ideia. E o outro elemento aqui que o Koopmans usa para explicar a polarização é o critério da ressonância. E o que é ressonância? É a capacidade que um tema tem, que uma ideia, que uma mensagem tem, de gerar discussão a respeito disso. Então, por exemplo, a ideia da Terra plana gera discussão? É difícil, porque né, eu não entendo os assuntos da galera que defende que a Terra é plana, então eu não fico aqui com a minha esposa discutindo sobre terraplanismo na hora do almoço de domingo, né, quando a gente senta com a família. É difícil disso gerar discussão, ou neonazismo, né, porque também, por outro que a Terra é redonda é quase que um consenso, quase ninguém discorda, então é difícil de achar com quem discutir isso. Né? É muito difícil também achar quem apoia o neonazismo, então é muito difícil ter ressonância essa discussão sobre o neonazismo, porque é difícil de achar alguém que defenda esse lado. Agora, o aborto, talvez, numa reunião de família, seja mais fácil a gente achar algum parente que é a favor da criminalização, o outro que é a favor da legalização, e esse assunto gerar mais debate e, portanto, ter maior ressonância. Então, o Koopmans vai usar esses dois critérios aqui para explicar essas manifestações que ocorreram na Alemanha, em 3 etapas diferentes. E aí tem um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro ponto, na verdade, é esse aqui, ó, esse mais à direita da tela de vocês, aqui mais perto dessa letra L, que eram manifestações onde os alemães iam às ruas dizendo queremos mais emprego. Estava tendo muito desemprego, né? E aí a pauta das manifestações nessa época, porque foram o início dessas manifestações, era a demanda por mais emprego. Então os alemães queriam que tivesse mais emprego, porque tinha muita gente desempregada. E quase todo mundo concordava com isso. Então a legitimidade dessa pauta, dessa demanda, era muito alta. Quase todo mundo concordava que a Alemanha precisava de mais empregos. Então, tinha-se uma legitimidade alta, por isso está no ponto aqui bem à direita, no nosso eixo horizontal, né? Porque quanto mais à direita, mais legitimidade uma pauta tem nesse gráfico. Porém, tem quase zero de ressonância, quase não tem discussão, porque todo mundo concorda que os alemães precisavam de mais emprego. Então, não gerava discussão, não gerava ressonância.
Com o passar do tempo, essas manifestações foram mudando de características e passaram a demandar mais emprego, só que ainda dentro dessa pauta, só que com uma especificidade maior. Eles defendiam que teriam que ter mais emprego para os alemães, emprego alemão para trabalhadores alemães. Então não era ter mais emprego, era ter emprego para os alemães. Deixa os imigrantes sem emprego. E as manifestações começaram a ir para perto de obras, onde tinha muito imigrante e tal, mudou a característica das manifestações, passou a ser específica, né, para dizer que o emprego deveria ser para os alemães. A legitimidade dessa demanda é menor, porque tinham menos alemães que concordavam com isso. Tinham lá os imigrantes, ou tinham os próprios alemães que diziam, não, acho que os imigrantes merecem também emprego, eles também precisam de emprego. Não era todo mundo que concordava com isso, mas tinha uma boa parcela dos alemães, no início da década de 90, que acreditava, sim, que deveria ter mais emprego para os alemães, não para qualquer um, só para os alemães. Então, tinha menos legitimidade essa pauta, só que ela gerava mais ressonância, porque a sociedade era mais dividida sobre esse assunto, né? Não tinha tanta legitimidade essa pauta dentro da sociedade alemã na época, né? Então, isso gerava muito debate, porque a sociedade estava bem dividida com relação a esse ponto. Depois, essas mesmas manifestações evoluíram ainda mais, e os líderes das manifestações acabaram se manifestando meio neonazistas, na verdade, bastante neonazistas, e começaram a defender, né, essa característica de serem xenófobos, contrários aos migrantes, né, e defendendo o extermínio, inclusive, de imigrantes. E aí caiu ainda mais a legitimidade das manifestações, só que para um ponto onde, como quase não tinha, imagina, a Alemanha no início da década de 90, né, ainda muito próximo dos efeitos lá da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, né, então tinha quase que a totalidade da população alemã era contrária a esse discurso neonazista. Então caiu a ressonância, ninguém mais discutia porque ninguém apoiava, não tinha discussão na mesa de almoço no domingo, porque quase não tinham neonazistas nas mesas de almoço de domingo. Tá? Então percebam que o ponto mais alto de discussão, de ressonância, onde aparece dentro da sociedade, é o ponto onde a legitimidade não é nem muito alta, nem muito baixa, é uma legitimidade intermediária, questionável, onde parcela da sociedade concorda e outra parcela não concorda com isso. Por isso, o Koopmans disse que ressonância, né, essa discussão, gera visibilidade, que é o terceiro elemento da polarização. E o que significa visibilidade? Visibilidade é o tamanho, né, o quanto que os meios de comunicação vão dar espaço para esse tema, né? Então, se tem muita ressonância, se tem muita discussão na sociedade sobre o aborto, os meios de comunicação vão falar sobre aborto. Se não tem muita discussão sobre terraplanismo, porque quase não tem terraplanismo e quase todo mundo acredita que a Terra é redonda, os meios de comunicação não falam sobre terraplanismo. Se quase ninguém é neonazista, os meios de comunicação não falam sobre isso. Os meios de comunicação falam sobre assuntos que geram polêmica, que tem uma parcela que defende uma coisa, outra parcela que defende outra, porque daí mais gente clica na notícia, mais gente compartilha a notícia para discutir, para argumentar por um lado, para argumentar por outro. E a partir disso que o Koopmans, então, entende que toda a polarização parte de uma legitimidade questionável, parte de um tema polêmico, que divide a sociedade. E aí a gente pode entender um pouco das características dos nossos políticos, pessoal. No passado, os políticos tinham uma característica de procurar consensos, né? Lembram do Lula lá em... Não sei se vocês acompanharam o Lula na campanha de 89, cara barbudão, a cara ainda, né, sindicalista, metalúrgico, uma cara mais suja, né, dizendo que tinha que tirar dos mais ricos para dar para os mais pobres. Esse Lula não se elegeu. Qual foi o Lula que se elegeu? O Lulinha Paz e Amor, né, que dizia que ia ensinar o povo a pescar, porque não ia dar o peixe, que deixou entender, né, para o mercado que ele ia seguir as políticas econômicas do Fernando Henrique, né? O cara que não ia falar, não discutia sobre aborto, não se dizia ateu, que evitava todos os temas polêmicos e falava só sobre consensos. Por isso, Lula ganhou esse apelido de Lulinha Paz e Amor, e se diz muito que foi essa mudança no perfil do Lula que permitiu a sua eleição em 2002. Por outro lado, apesar de não ter se eleito presidente, mas sim governador de São Paulo, que não deixa de ser um cargo importante, o Geraldo Alckmin ganhou o apelido de picolé de chuchu,
porque por mais que a gente tentasse colocar ele numa situação constrangedora, numa sinuca de bico, né, fazer uma pergunta difícil dele responder, tem até vídeos de debates do Alckmin, os caras perguntam: Alckmin, você colocaria seu filho numa escola pública? Você gostaria que seu filho fosse professor de escola pública? Né, porque era uma crítica que se fazia aos governos dele. O cara dizia: não, educação é a coisa mais importante para mim, que é aquele discurso ensaboado, que ele sempre sai liso, né? Sempre no consenso, falando aquilo que não gera polêmica. Ninguém discordava de nada do que o Alckmin dizia, porque ele era esse picolé com chuchu, esse picolé sem gosto de nada, que não defendia nenhuma coisa nem outra. E no passado, se a gente pegar outros países, né, o Bill Clinton também, na época, era um cara, né, que não falava sobre assuntos polêmicos, né, o cara que dizia que tinha fumado, mas não tinha tragado, que nem o Fernando Henrique, né, dizia que fumou maconha, mas não tragou, né, que, até do caso da Mônica Lewinsky, lá o Bill Clinton disse que não fez sexo, né, porque foi só sexo oral e ele não considerava sexo. Então sempre aquela coisa, aquele discurso ensaboado que não assume um lado nem o outro. Mas será que isso vale ainda hoje, pessoal, essa lógica de consenso? A política ainda segue essa lógica? Quais são os políticos de hoje em dia, pessoal? Atualmente, os políticos parecem ter mudado de estratégia. Ao invés de procurar o consenso, né, que não gera ressonância, que todo mundo concorda, então não tem debate, os políticos atualmente parecem gostar de polêmicas. Né? E está aí o Bolsonaro com a arminha, o Trump com a arminha dele também, ou o Trump falando do muro dos mexicanos, né? Bolsonaro falando da ditadura da maioria, que ia fechar Congresso, não sei o que lá, né, falando coisas que ele sabe que vai gerar polêmica, que ele sabe que tem uma parcela que odeia aquilo, e ele também sabe que tem uma parcela da sociedade que acredita naquilo, e por isso essa galera vai discutir, vão falar dele, e ele vai aparecer. Mesmo que seja para dizer ele não. Né? Mesmo que seja para contrariar ele, para fazer manifestação contrária a ele, ele está aparecendo, ele está ficando famoso, vai aparecendo, até que acaba na presidência. Né? Dois caras aí que muita gente séria e competente jurava que nunca iam chegar ao poder, são hoje aí, né, presidentes de alguns dos países mais importantes do mundo, muito, muito, muito por causa das suas polêmicas, gerando, abrindo mão de parte da legitimidade, né, sabendo que vai ter uma parte da sociedade que não vai concordar com eles, mas não estou nem aí, o que importa é que discutam e falem meu nome, falem sobre a minha polêmica, que assim eu saio ganhando. Porque isso, o Koopmans vai explicar muito do lado da comunicação, né, que antigamente os políticos conseguiam controlar a comunicação, a política controlava a comunicação. O Lula, o Alckmin conseguiam botar lá meia dúzia de emissoras de TV que tinham, de jornais que tinham, no bolso, compravam os caras, combinavam com eles o que ia aparecer nas manchetes, ficavam com aquele papinho ensaboado que ninguém reclamava e apareciam nos meios de comunicação com esse papinho ensaboado. Agora, com as redes sociais, com a internet, o que importa é a polêmica. É a comunicação que tomou conta da política. São os meios de comunicação que mandam na política, são as redes sociais que definem os rumos dos nossos políticos. E aí, a polarização, né, abrir mão da legitimidade para causar ressonância, a discussão, dá visibilidade para esses caras, eles aparecem mais e acabam assumindo posições de poder. Pessoal, essas lógicas, os dois do ensaboado ou do polêmico, né, e essa lógica da dialética, por um lado, né, do Hegel, lá desse processo de evolução, constante mudança, em contraposição àquela ideia que a gente tem do método científico nos gerar verdades absolutas, tem gregos lá super antigos, anteriores aos nossos clássicos até, que já traziam os fundamentos disso. O mais conhecido, Parmênides, defendia a ideia de que as coisas na natureza têm uma essência que é imutável. Tudo é feito de uma essência, de algo que compõe tudo na natureza, um elemento fundamental que todo o objeto e todo o ser na natureza tem, e essa essência de todos os seres seriam imutáveis, nada muda. Tem uma verdade absoluta que a gente encontra e essa verdade faz parte de tudo, e as mudanças acontecem só na superfície, só nas aparências, que parece que as coisas estão mudando, mas no fundo as coisas continuam igual. Ele explicava muito da água, né, que a água congela, vira líquido, evapora, mas ela continua lá na sua essência sendo água. Por outro lado, outro grego também famoso, Heráclito, defendia o oposto. Ele era o dialético mais radical da Grécia Antiga e defendia que tudo está sempre em mudança. Né? Todos os seres estão em constante movimento, em transformação. E ele que disse aquela frase que um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque nem o homem é o mesmo quando entra no dia seguinte no rio, e nem o rio é o mesmo, porque são outras águas, tudo está sempre mudando.
né, pessoal? Aqui uma lógica dialética, né, de polarização do Heráclito, né, de trazer para um lado para o outro, e o Parmênides numa lógica de neutralidade, de estabilidade, de verdade científica absoluta. Temos um cara também conhecido, Thomas Kuhn, no seu livro Estrutura das Revoluções Científicas, que ele vai nos explicar como que é o processo do método científico, trazendo um paradigma que é substituído por outro, né? E isso nas ciências exatas, geralmente um paradigma elimina o outro, exclui o outro e toma a posição de paradigma dominante. Porém, diz o Thomas Kuhn, nas ciências sociais isso ocorre de forma diferente, né? Porque nas ciências sociais é possível que diferentes paradigmas coexistam no mesmo período, né? Diferentes explicações sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre o mundo à nossa volta podem existir ao mesmo tempo. E a gente vai utilizar, então, essa perspectiva do Kuhn para tentar entender a lógica de polarização dentro dos fenômenos humanos, que é o nosso objeto da nossa disciplina. E por último aqui, então, o último trabalho que a gente vai utilizar é o do Mannheim, chamado Ideologia e Utopia, um clássico lá de 1929, onde ele vai explicar essa lógica dialética em processos que explicam a dinâmica tanto de sociedades como de quaisquer organizações. Para o Mannheim, existe um conflito entre o conceito de ideologia e o conceito de utopia em todas as sociedades, em todas as organizações, né, nas relações humanas. E como que seria esse conflito? Né? O que seriam esses dois conceitos? Ideologia, basicamente, seria as ideias dominantes, né? As ideias que mandam, né? Os valores que predominam numa determinada sociedade ou numa determinada organização. Já utopia seria o conjunto de ideias que não é dominante, né, mas que tenta se tornar dominante. É o conjunto de ideias que quer transformar essa sociedade, essa organização, quer alterar ela de alguma maneira, mas que ainda não é dominante. Então, as ideias dominantes ele chama de ideologia, as ideias que querem se tornar dominantes ele chama de utopia. Por consequência, como as ideias dominantes da ideologia fazem parte do status quo, né, estão no poder, elas são automaticamente conservadoras. Elas querem manter as coisas como estão, porque esses valores que são seus já estão no poder. Já a utopia tem a lógica transformadora. Ela quer substituir a ideologia que a gente tem no momento pelos seus valores, pelas suas ideias, né? O Mannheim diz que quando uma pessoa adota o ponto de vista de qualquer grupo, seja um grupo ideológico, daqueles valores que estão no poder, ou seja do grupo utópico, que pretende transformar os valores dessa sociedade, dessa organização, quando o indivíduo assume um dos lados, esse indivíduo não está mais apto a compreender de forma total a realidade. Preste atenção nisso, pessoal, que é importante para a nossa disciplina, né? Mannheim está nos dizendo aqui que quando a gente assume lado em qualquer um dos temas que a gente for debater aqui nessa disciplina, a gente perde a capacidade de entender de forma completa a realidade, porque o ponto de vista de um lado é sempre parcial. Ele sempre vê, ou tu é do lado da ideologia, tu vai defender essa lógica conservadora de manter as ideias, os valores dominantes, ou tu vai defender a lógica utópica de tentar transformar esses valores que existem na sociedade. E essas visões são parciais. Então, o Mannheim tenta nos explicar o processo que existe entre esses dois conceitos, entre ideologia e utopia, para a gente entender essa lógica dinâmica, né, muito dialética. O Mannheim também é muito influenciado pelo Hegel, pelo Marx, nessa lógica dialética. Ele vai dizer o seguinte, que a utopia, né, os valores, as ideias que tentam transformar a realidade, são inovadoras. É uma ideia inovadora, né? Ela é nova, ela transforma a sociedade. E também porque ela vai mudando, ela vai se atualizando com o passar do tempo, ela vai estar sempre se transformando, surgem novas utopias, né, com o passar do tempo. Já a ideologia, enquanto ela predomina, né, enquanto a ideologia é conservadora e fica estática, se mantém no lugar, né, de forma parada, né, estática, conservadora, né, enquanto essa ideologia está no poder e tenta se manter, a ideologia vai tentando se fortalecer e preparar o terreno para poder se transformar em ideologia, né, em valores dominantes. E isso cria uma luta constante entre esses dois conceitos, entre a ideologia e a utopia. Quando a utopia consegue se tornar forte o suficiente para tomar o lugar da ideologia e se transforma em ideias, em valores dominantes, ela assume o lugar da ideologia e se transforma agora em ideologia. Deixa de ser utopia, né? Deixa de ser aqueles valores, aquelas ideias que querem transformar o mundo, e ao chegar no poder,
passa a ser ideologia, passa a ser ideias conservadoras que querem manter as coisas como estão, né? E aquela velha ideologia que caiu, que perdeu o poder, se transforma numa nova utopia travestida de inovação. Finge ser uma coisa nova, tentando de novo retomar o poder, né? Reassumir o posto de ideologia. Então, a utopia vira ideologia e a ideologia vira utopia, nesse processo dialético entre esses dois conceitos. Para poder predominar, então, a nova ideologia, né, aquela que era antes utopia, deixa de ser inovadora, passa a ser conservadora para se manter dominante. Se torna rígida, né, estática, antes ela era inovadora, agora ela passa a ser estática, e perde a capacidade que ela tinha de ir se adaptando às novas circunstâncias, aos novos tempos, né? E, portanto, vai se desatualizando conforme o tempo vai passando, e isso vai criando as condições para que surja uma utopia que se alinhe melhor às novas condições da realidade que os novos tempos apresentam, e, portanto, o simples fato de uma ideia se tornar, assumir o poder e se tornar ideológica e conservadora, cria as condições para que uma nova utopia um dia a substitua, né? Então essa é a lógica, esse processo eterno entre esses dois conceitos. Para poder predominar, a nova ideologia, a antiga utopia, deixa de ser inovadora, passa a ser conservadora, isso eu já expliquei, torna-se rígida, perde as condições de adaptabilidade, também já expliquei, e acaba criando as condições necessárias para o surgimento de uma nova utopia. Também já expliquei, pessoal. E o que esse Mannheim está falando aqui? Uma lógica que a gente pode explicar de outras maneiras. Já estou acabando, tá, pessoal? Já, como sempre, passamos no nosso tempo aqui. Essa lógica do Mannheim, a dialética do Hegel, né, o próprio método científico circular de retroalimentação tem muito a ver com uma explicação que os orientais, né, usam há muito tempo, desde Confúcio, né, isso aqui vem do taoísmo, né, o taoísmo é a doutrina, a filosofia do Tao, né, que eles chamam de caminho do meio, e que tenta simbolizar a sua lógica, a sua teoria, através desse símbolo, né, chamado de Yin e Yang. Né? Vocês certamente devem ter visto esse símbolo já em feirinhas de artesanato, na Feira da Torre, em Alto Paraíso, em Pirinópolis, né? Tem o Riponga lá, que deve vender um pingentezinho com esse símbolo. Mas o que isso significa? O que significa o Yin e Yang? Que para esses orientais, né, para os taoístas principalmente, a realidade, gente, o mundo todo é feito desse símbolo, dessa relação entre dois opostos, entre o preto e branco, que são dois opostos contraditórios, um completamente diferente do outro, mas que eles estabelecem uma relação entre eles que é uma relação complementar, onde um alimenta o outro, onde um cria o outro. Né? Os orientais explicam isso como o dia e a noite. Né? Agora já são quase 6 horas, né? A gente começou lá às 6, 7 da manhã, o dia foi começando, o sol foi subindo, foi ficando cada vez mais dia, chegou meio-dia, o sol estava no ápice, né? Só que ao invés de a gente continuar nesse processo linear de cada vez ser mais dia, mais dia, mais dia, mais claro, mais sol, né? A gente tem um processo dialético que o desenvolver do dia vai criando as condições também a partir do momento para que a noite surja e o sol começa a descer e vai ficando menos claro, vai ficando mais escuro, até que de repente, daqui a pouco, vai tudo ficar escuro, né? Vai surgir a lua, né? E vai ficando cada vez mais noite, cada vez mais noite, cada vez mais noite. E ao invés de seguir uma lógica linear, de ficar para sempre cada vez mais noite, cada vez mais escuro, o fato de ir ficando cada vez mais noite vai criar as condições para que também, né, o sol comece a nascer de novo e o dia ressurja. E os orientais explicavam tudo no mundo a partir dessa lógica de relação entre dois opostos, né, de forma complementar, criando movimento no mundo. É por isso que a gente tem as estações do ano, é por isso que a gente tem a relação entre o quente e o frio, entre o bem e o mal, entre o homem e a mulher. Tá? E eu queria explicar para vocês, usando uma lógica, não sei, quem já foi meu aluno deve lembrar, que eu procurava usar a lógica do pêndulo. Pessoal, eu usei isso no meu TCC, e eu adaptei aqui para minha casa aqui, que eu levava para aula, um pêndulo, essa bolinha aqui, né? Não sei se vocês estão vendo, está preso numa corda lá em cima, porque o pêndulo, na física, né, é um experimento que nos ajuda a entender essa lógica dialética do Yin e Yang, do Hegel, do Mannheim, da ideologia utopia, como é que uma coisa cria a outra. O pêndulo, na física, né, ele tem o seu modo estático, neutro, vamos chamar assim, onde o peso
está em repouso, né? Por causa da gravidade, que é uma força que puxa o peso para baixo. Se eu não exerço força sobre o pêndulo, ele fica parado. Só que o pêndulo tem uma característica muito interessante. Se eu exerço força nele, de puxar ele aqui para o meu lado, cadê vocês estão me vendo assim? Então é para o meu lado direito, né, que eu estou vindo, acho que é isso, espero que seja. Se eu puxo o pêndulo para o lado direito de vocês aqui, né, faço força para a direita, eu trago o pêndulo para a direita, porém, o fato de trazer o pêndulo para a direita vai acumulando uma energia potencial, que é a gravidade sendo exercida nesse pêndulo, né, que em algum momento, quando essa força deixar de ser exercida, vai fazer com que o pêndulo que eu puxei para a direita vá para a esquerda, né? Se o ponto central dele é aqui, ao puxar ele para a direita, ele passa do ponto central e vai para a esquerda. É a lógica do Mannheim, né? De quando eu tenho uma ideologia e minha lógica, os meus valores, as minhas ideias assumem o poder, eu vou criando as condições, quanto mais para o poder eu venho, mais eu crio as condições de que uma lógica contrária, de que ideais e valores contrários um dia se tornem a ideologia, né, os valores dominantes, e assumam o poder que essas minhas ideias assumiam. É a lógica de que quanto mais eu vou tendo dia e dia e dia, uma hora eu vou criar as condições de que eu vá para o outro lado, de que eu vá para a noite. E o fato de ir para a noite faz com que depois eu volte para o dia. Essa lógica pendular, se não tivesse aqui atrito com ar e resistência da corda aqui, o pêndulo ficaria indo e voltando o tempo todo. E é interessante de que se eu puxo pouco o pêndulo aqui para a direita, ele vai pouco para a esquerda. Se eu puxo um pouco mais o pêndulo para a direita, ele vai um pouco mais para a esquerda. Se eu puxo muito o pêndulo aqui para a direita, ele vai tanto que vai bater lá no quadro, né, no mapa. Então, o quanto eu puxo o pêndulo para a direita representa o quanto ele depois vai para a esquerda nesse processo dialético, né? Então, pessoal, acho que isso nos ajuda a entender alguns processos políticos nossos, né, de que a gente teve governos de esquerda durante muito tempo, primeiro de direita, né, durante um tempo, que criaram as condições para que a gente tivesse governos de esquerda, que criaram as condições para que a gente tivesse depois governo de direita, que muito provavelmente estão criando as condições que em algum momento a gente volte para governos de esquerda. E como é que funciona isso aqui? O ideal seria a gente ter a neutralidade aqui, o pêndulo ficar sempre parado, a gente encontrar uma verdade absoluta através da ciência e aí nunca mais se mexer, que é o que os taoístas, quando eles falam do caminho do meio, eles explicam: o caminho do meio não é o cinza, senão essa bolinha do yin yang seria uma bola cinza, e explicaria o taoísmo dizendo que é a mistura entre o preto e o branco. Mas os taoístas fazem questão de explicar que não. O caminho do meio é o equilíbrio entre o preto e o branco. É reconhecer a importância do preto e reconhecer a importância do branco nesse processo. É reconhecer a importância da direita, reconhecer a importância da esquerda, reconhecer a importância da ideologia, reconhecer a importância da utopia, reconhecer a importância do senhor e do escravo nesse processo, nessas lógicas onde um oposto alimenta o outro. Então, é importante no processo da vida, da ciência, da política, né, a polarização, né, a puxar o pêndulo para um lado é importante para que o pêndulo se mova, para que as sociedades evoluam. Lembro daquele processo do método científico que eu falei para vocês, que parece que é circular, mas eu botei o outro desenho por quê? Porque, na verdade, até o Hegel fala disso, que ele é um processo espiral, que ele vai subindo. É através dessa oposição de ideias, de valores, que a nossa sociedade vai se desenvolvendo, que a gente vai aprimorando as nossas visões políticas, que a gente vai aprimorando o nosso conhecimento científico sobre o mundo. Então, a polarização é importante. Se não existisse polarização, a gente ia ficar sempre parada, a gente ia ter o caminho, a bolinha cinza, e da onde a gente não tira nada. Mas, se a gente só tivesse polarização, essa bolinha ia indo sempre para a direita ou sempre para a esquerda, até que arrebentasse o fio e acabava com o pêndulo, acabaria com o processo. Né? Porque os grupos, como a gente viu lá no estudo do Koopmans e dos norte-americanos lá, iam se afastando a tal ponto que é criar conflitos sociais, onde nunca mais ia ter a capacidade de entendimento entre esses dois polos. Então também é importante nesse processo, né, essa força da gravidade puxando o pêndulo para o meio. É importante o esforço da neutralidade, né, que a ciência, como a gente viu, nunca é nem neutra, nem é 100% precisa, né? Mas o esforço da gente procurar
numa verdade mais precisa, o esforço da gente procurar se afastar e usar métodos quantitativos para tentar afastar as nossas subjetividades, fazem parte desse processo, né, para que a gente procure melhorar a nossa capacidade de entendimento do mundo à nossa volta. Então, toda essa conversa aqui, que eu já me estendi demais, já são 6 horas, né, é para mostrar para vocês que, apesar do nome da nossa disciplina ser despolarização sem neutralidade, basicamente negando a polarização e negando a neutralidade, né, tem muito a ver com a nossa situação de hoje em dia, porque eu entendo que a gente está num momento histórico e político aqui no Brasil e até no mundo de um excesso de polarização. Então, por isso, momentaneamente, me parece que a despolarização parece ser um processo importante, mas também é importante lembrar que não estamos fazendo isso partindo de uma ideia de uma suposta neutralidade que a gente sabe que não existe. Agora, isso não quer dizer que a gente não reconheça a importância das forças polarizadoras e das forças neutralizadoras, né? Das forças que fazem esse pêndulo se mexer e das forças que impedem que esse pêndulo se rompa e acabe com o processo dinâmico de relação entre os opostos. E para terminar, pessoal, como eu gostei muito das falas do Michel Serres, lá que a gente falou na aula passada, eu trouxe só, hoje é bem pouquinho, tá? Só esse slide aqui, para trazer para vocês uma outra explicação do Serres, que eu acho que complementa bem a nossa aula de hoje, que ele diz o seguinte: como aconteceu de as ciências humanas ou sociais não falarem jamais sobre o mundo? Como se os grupos permanecessem suspensos no vazio, né? Então, as humanas ignoram a realidade material, econômica do mundo. E ele também pergunta, como que as ciências ditas duras, né, ou exatas, deixam os homens de lado, ignoram o lado humano nos seus cálculos na economia, vai fazer análises econométricas sem levar em conta questões humanas. Aí ele ainda pergunta, como nossos principais saberes se perpetuaram hemiplégicos? Hemiplégicos é quando uma pessoa tem um AVC e paralisia de forma total, é a forma mais grave de paralisia da metade de um corpo, né? Então ele está dizendo como que os nossos saberes se perpetuaram somente sabendo usar um lado, com um lado do corpo paralisado. Aí ele defende, fazê-los aprender a caminhar com os 2 pés, a utilizar as 2 mãos. Me parece ser um dever da filosofia. Você sabe, a filosofia mestiça designa os corpos completados de canhotos, ditos contrariados. É o elogio dos mestiços e das misturas que causam horror aos filósofos da pureza. Então aqui o Serres está defendendo a ideia da gente complementar os 2 lados, aprender a caminhar com os 2 pés, usar as 2 mãos, aprender a importância da esquerda e da direita, né, e tentar sair da lógica da filosofia da pureza, da verdade científica, da neutralidade científica que traria uma verdade absoluta sobre o mundo e que essa construção é muito mais mestiça, é muito mais feita através da mistura, muito mais feita através desse processo dialético de construção, desconstrução e reconstrução, né, que, como a gente viu lá no começo, né, não traz verdades, não traz certezas, mas nos aproxima sempre um passo mais, um degrau mais, né, da precisão e do conhecimento dessa possível verdade que o mundo nos oferece. Mais uma vez, extrapolamos o nosso tempo, como eu disse, que eu não queria, mas quando eu vou vendo os assuntos para vocês aqui, eu vou me empolgando. Tá? Agora, quem não conseguiu ficar aí até o final, depois pode dar uma olhada no resto. Depois eu vou ver aqui as perguntas de vocês no chat para responder, mas se alguém quiser fazer algum comentário, agora fico à disposição de vocês, pessoal. Era isso que eu tinha para fazer na aula de hoje. A aula que vem a gente vai fazer um debate sobre isso, tá? Onde vocês vão... Claro, não se preocupem que a gente tem todo o processo de ir aprendendo, se acostumando, eu vou orientar vocês sobre tudo, tá? Não se preocupem que eu vou estar junto com vocês, vai ser a nossa primeira tentativa, não vai ter grandes exigências, é mais para a gente se acostumar, mas vocês vão defender, num momento da aula, a importância da polarização, de puxar as ideias, as teorias para um lado ou para o outro, e a importância da gente procurar uma suposta neutralidade, um caminho do meio, né, uma isenção, uma verdade científica, né, que ajude a contrabalancear esse processo polarizador. Tá? E depois vocês vão inverter o papel, vão defender o oposto na segunda metade da aula, para que uma visão de vocês complemente a outra. Alguma dúvida, pessoal, sobre o nosso tema da aula de hoje, sobre o que vai ter na aula que vem, ou sobre qualquer outra questão?